sem óculos, ou seja, eu corro a não ver nada à frente. Uma nova janela, beleza. Aí, tá Mas feito. daqui a uma semana, agora acho que já vou começar a deixar crescer a barba outra vez. A Ficção pele já está excelente. melhorzita. O PL tá melhorzinho. Sim, opá, a minha pele como é branca, qualquer coisa com que eu fico. É. Já estamos ao vivo, hein? É eu falar destas coisas, skincare. Ah, skincare é o que paga, cara. Você rapou a barba, você mudou. Vira outro homem. Deixa eu ver se É estamos ao vivo mesmo. metrosexual. Aí, já estamos ao vivo agora, oficialmente. Vou pegar aqui, clica ali. Só pra arrumar o trem aqui. Tananã, tananã. Aí. Só para mostrar aqui um bocadinho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um querido e amado episódio do Forrada Podcast. Episódio número 60 e quanto? Até perdi a conta, cara. 60 e 66. alguns, né? Quanto? 66. 66, cara. Olha, número perigoso, hein? Mas sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio, número 66. Já vou pedir pra você responder a enquete que tá aqui no chat, tá? A enquete tem o intuito de quê? De você dar o like. Então já chega aí dando o like, se inscrevendo no canal, inclusive o canal do Forrada que está aqui embaixo. Estou subindo lá praticamente de 2 em 2 dias um programa novo, tá? Então, vão lá no canal do Forrada, que o Homem canal do trabalhador. Forrada... Oi? Homem trabalhador? É. Tá dando um trabalhinho mesmo, viu? Puta merda. Inclusive eu preciso dar uma acelerada essa semana aí pra subir, mas, enfim, link tá aqui embaixo, então já aproveitem, já se inscrevam no canal do Forrada também, se inscrevam no meu também, deixa o like, ativa a notificação, enfim, tudo isso. E bom, tem pouca gente aqui ainda, né? 20 pessoas somente. Mas vou dar um recado aqui. Sexta-feira irei fazer uma live muito marqueteira junto com o Liug de Black Friday, tá? Então vai ser sexta-feira pela manhã. Fique de olho aí nas minhas redes sociais que eu avisarei vocês. Devo falar mais ao longo dessa live aqui também para divulgar. Mas uma live bem marqueteira, tá? Para você assinar aí os produtos alfa, vamos dizer assim, com desconto na Black Friday, né? Fazer o quê? Black Friday é Black Friday. E bom, o Jean já reparou, Daniel. Ele falou assim, ó, bonita camisa, Daniel. Pena que o Breninho foi assistir o jogo. O que você tem a dizer dessa camiseta e por que você tá usando ela hoje, Daniel? Olha, ao contrário do que pensam que foi por causa do jogo, não teve nada a ver, apenas achei que devia usar. Depois de estar a usar, é que eu me lembrei do jogo, ok? Pá, esta Aham. camisa, juro. Porque André, eu qual tinha a usado. odd pra isso aí ser Tinha, verdade, André? então, eu dei quase as minhas camisas todas, porque eu tinha usado a de Portugal, depois a do Benfica, e agora eu estava a usar a do Cruzeiro. Que eu não, pá, é óbvio que não vou usar mais a do Porto, não é? A odd é 1,20, porém eu conheço o Daniel, ele é lerdo. A odd subiu pra 3. Eu sou muito lerdo. Eu sei, por isso que eu tô falando. Ele mesmo fala. Caramba, surpreendente, pra falar o mínimo. Mas bom, Cruzeirudo aí não deu, né? Infelizmente, o Breninho, pra quem né, não é do Alfa, não conhece o homem, não é o senhor Cipriano que a gente tá falando. O Cipriano é o Breno, o Breninho é outro Breninho. Aí tem o Breno Louco, enfim, tem vários Breno lá dentro do Alfa. Mas o Breninho, cara, o homem mais pé frio, o homem é gelado, filho. Mas gelado. Onde ele pisa, o time não ganha, velho. Inacreditável. Mas, né? É isso, né? O Cruzeiro perdeu. Alguém fez o jogo? Eu não fiz, tava 12, né? Eu nem abri Tava o 12 jogo. segundos. Eu só vi o Cruzeiro tomando um gol, aí tomou E 2 a estavam a dar, 0 estavam a dar anulou. jogos. Estava a dar jogos europeus, não estavam? Tava. Foi 5 horas da tarde no domingo. No sábado, desculpa. Não Aqui sábado, do né? Brasil. Tava tendo vários jogos. Acabou não rolando. Mas paciência, né? O trabalho está sendo feito. Por favor, cruzeirenses, não percam a fé no Diniz, tá? O Diniz é o futuro do Brasil, cara. Pensem nisso, tá? Vai dar Estou bom. dando aqui, estou dando aqui minha opinião. Ah,
Eu acho que, não sei nessa Copa, mas ou nessa Copa, se for desespero, ou na próxima, eu não sei se vem nessa. O Hexa vem com o Filipinho, eu já tô avisando. Eu já tô Calma aí, avisando. cara. Calma aí. Programa 66, me cobre. Tá bom. Ele é um treinador promissor, André. Não, Promissor, por isso mesmo. mas eu acho que ele precisa passar por algumas etapas ainda, tá ligado? Eu acho que vai Concordo. acontecer com ele o que aconteceu com o Rogério Ceni na primeira passagem dele no São Paulo, tá ligado? Começa bem, tá ligado? Consegue fazer o time jogar, você vê que tem uma ideia ali, mas aí, mano, emenda 2 derrotas, aí perde um clássico, aí a hora que Pode vê, ser, já tá muita pode pressão em ser. cima e aí os caras simplesmente mandam ele o chapéu, vamos dizer assim. E aí depois ele roda Pode alguns acontecer. clubes e talvez volte no Flamengo. Assim como eu acho que o Rogério Ceni deve voltar pro São Paulo. A segunda passagem do Rogério já foi bem melhor, mas ainda assim é complicado porque a expectativa em cima do Rogério é foda, velho. E o São Paulo também, diferentemente do Flamengo, né, não tem uma estrutura boa como já teve no passado. Inclusive estrutura de primeiro mundo, né? Mas essa é a diferença. O Rogério Ceni pegou o São Paulo, esse São Paulo, não pegou aquele São Paulo. O Flamengo tá pegando no. O Felipe Luiz tá pegando no auge. É Mas mais o fácil pra ele dar certo. Sim, com certeza. O Rogério, inclusive, na segunda passagem dele, mano, ele mudou muita coisa interna dentro do São Paulo ali. Tipo assim, ele não O cara tem que reconhecia parar o mais serviço. o próprio clube que ele atuou durante Ele tem que parar a vida o toda, né? trabalho de treinador pra ter que cuidar de coisa interna, de piscina, de não sei o que. É sacanagem. E aí, isso atrapalha. Foi isso que ele fez, O inclusive. elenco também. E o elenco também. O elenco não era bom, assim. Podia jogar mais, Nunca podia, foi, mas. tá louco. Pois Até é. o próprio Agora o Diniz. Flamengo O não. Diniz foi quase campeão brasileiro, cara, com aquele time horroroso, velho. Tá louco. Sem condição. Não, o Flamengo com esse time aí brigava por. O Flamengo, claro, se tivesse mais 4 pontos, estava brigando pelo título e ganhou a Copa do Brasil. Imagina se ele tivesse chegado antes, talvez. Assim, é muito achismo, mas talvez estava brigando pelo título. Porque Eu estava acho no que sim. fato novo, né? Eu acho Então, que sim, eu assim, gosto. Eu foi, gosto dele. foi, foi jogos que perdeu por, assim, se jogasse um pouco a mais contra o time pequeno, time lá embaixo da tabela, tivesse ganhado mais 4 pontos, estava brigando ali em cima. E era, assim, E o Flamengo tá é. meio que ganhando bem, jogando bem. E é curioso porque falam dele o que falam também do Rogério Ceni, que na época de jogador já tinha uma visão diferente de jogo, né? Que já era um líder tático e técnico dentro do campo, né? Então são dois caras que eu acho que tem um perfil meio parecido, assim, com relação Tem à um tanto inteligência, de. principalmente, né? Tem um monte de podcast que fala que ele muda o jogo dentro. Quando ele era jogador, ele mudava a posição de um jogador e quebrava os técnicos. O Barroca falou quando estava no Botafogo. Teve mais uns 2 técnicos. Aí o pessoal do Flamengo falou que o Jorge Jesus, quando treinava, acabava o treino, ele pegava e anotava o que o Jorge Jesus fazia e falava para depois estudar. Então, assim, Exato. é um cara Tem que já. uma Sabe por entrevista, que, que eu falo? eu não sei onde Só um que negócio, foi. Renan. O que pra falar? Só um negócio. Sabe por que, que eu falo que ele pode ser negócio de seleção e tal? Porque a seleção tá perdida. Dorival, eu acho que não chega na Copa. Não tô falando nessa Copa, pode ser até na outra. Tô falando agora porque. E outra, ele fala muito de jogar pra frente. E o Brasil tá nessa de ter precisado de um treinador que joga pra frente. Tanto é que falaram Mas em tem Ancelotti. momentos que o Mengudo tá ligando o modo Atlético de Madrid. Você já viu? Eu já Mas, vi. Linhazinha de 5 e o caralho ali, ó, fechadinho, parecendo o Atlético de Madrid. Não é mas os só momentos certos. loucura. E isso é bom, porque, por exemplo, Fernando Diniz só tem um jeito de jogar. O Tite só tinha um jeito de jogar. Por isso mesmo que eu acho que ele é bom, porque. O, e aí fala assim: ele jogou assim, mas ele jogou assim contra o Corinthians com -1 e contra o Atlético que já tinha ganhado o primeiro jogo jogando pra cima e arrebentando o Ah, Atlético. eu não ligo Então não, tem um velho. momento de jogar. Não, Tem que é ganhar, que se o foda. momento de jogar tem um certo, mas a base dele é jogar pra frente. É jogar pra frente. Agora, fez o resultado, precisa jogar pra trás, ele sabe organizar o time pra jogar pra trás. E tanto é que o Corinthians pegava a bola pelo lado, ele fechou o lado e jogava pelo meio, não conseguiu fazer nada. O Atlético, ele fechou o meio de campo ali, com que estava jogando bem com o Hulk e Paulinho, também parou de atacar no segundo tempo do jogo e saiu no contra-ataque, na que o Flamengo podia ter feito até mais gols. Então, assim,
é um cara que joga pra frente, tem um outro jeito de jogar, muda um time, pelo menos a amostragem é nada. Mas assim, tem gente que teve essa oportunidade e não fez. Exato. E tal, e o jeito de mudar o jogo dentro do campo, joga pra frente e sabe conversar. Isso aí todo mundo fala que ele é bom de grupo. Então, Agora, o que eu ia acho falar que ele vai estar na seleção nessa ou na outra. é com relação até Eu acho que já o estás a Rogério viajar um Ceni. bocadinho e Teve ele é um burro se meter agora na seleção. Não, inclusive você sabe que o Ronaldo Caralho, talvez assuma eu não- a CBF, né, Meu. Daniel? Você tá sabendo Eu não acho nada, dessa velho. fofocaiada? Sabe por quê? Sim, do fenómeno. Qualquer coisa que ele faça um pouco melhor, ele cai nas Aí, graças. Ele joga na frente. Daniel, ele vai pegar uma das melhores seleções de elenco. Isso Não, é. mas eu acho Então, que fazer. tem um Não cara na tem frente isso. dele, André. Eu acho Mas que tem um vamos cara na ser frente honestos. dele ainda. Se ele for, Não, se ele for inteligente como eu acho que ele é, Concordo que tem. Eu tô Se falando que se colocar ele não é culpa dele. Tô falando se se ele for ele for. inteligente, se ele for inteligente como eu acho que ele é, ele começou no clube certo, começou com a equipa certa, ou seja, começou com os jogadores todos que os conheciam, começou na estrutura, toda a gente o respeitava ali, ele teve uma escola ok. Ele foi um jogador até cerebral e tal. Eu gostei muito dele também como jogador. Meu, ele tem tudo para dar certo. Vai-se meter já na treta, vai já meter uma pressão em cima dele que não faz sentido nenhum. Mas ele não. Daniel, se chegar a proposta, ninguém recusa. Não tem como. É Meu, irrecusável. Mano, não é irrecusável, é uma burrice. irrecusável. É uma burrice. Enfim. tá maluco. É irrecusável. Não, pode ser. Pode ser sem pressão e tal. Mas é coisa grande, irmão. Meu, há umas merdas que não é para inventar muito. Há umas merdas que não é para inventar muito. Olha, os pós-percursos dos melhores treinadores todos, top mundial, e eles meteram-se em seleções enquanto estão no auge da carreira. Daniel, olha o doidão lá. Daniel, quem foi o campeão da última Copa? Argentina. Olha o técnico dela. O Deschamps, ele foi técnico de porra nenhuma antes. Então tem que parar. Meu, Seleção é diferente. Então não levou o Mónaco uma final da Champions com o Mourinho e afins. Não, mas aí é time. É outra coisa, é outra coisa. O Dunga chegou na semifinal com a Holanda. André, Mas então. Só é bom para a seleção brasileira. É horrível para ele como treinador, na minha opinião. Eu espero. Mas, Daniel, o ponto é que é irrecusável, tá ligado? É irrecusável. Ele está a fazer um bom trabalho. Se vier o convite, né? A gente nem sabe se vai vir o convite. Eu acho que não deve vir. Mas assim, espero, na boa, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, espero que não venha para a carreira dele, porque eu acho que ele pode ser o melhor treinador brasileiro. Está tudo encaminhado para ele poder ser o melhor treinador brasileiro. Calma também, gente. Pelo amor de Deus. Não fez nada ainda. Calma. Eu estou a dizer que está encaminhado. Ele não fez nada ainda. A maior chance é dar merda. Dito isso, não é nada, ele tem bastante potencial. Não é não. Está tudo encaminhado para poder correr bem e ele ser um belíssimo treinador. Óbvio que não, Daniel. Ele tá no Flamengo, porra. Ele não tá começando no Criciúma, não, pô. O Flamengo é pressão pra caralho. Se ele emenda 3 derrotas seguidas, já acabou, velho. É que por enquanto ele não passou por isso. E o Flamengo tava muito mal com o time. E não passou por quê? Não passou por quê? Porque é bom. É isso. Lógico que não. Já foi bom. Lógico que não. Pode apanhar o Palmeiras, o Atlético Mineiro e outro grande assim a jogar bem os 3 e não ganhar 3 jogos. Pode acontecer. Agora apanhar 3 equipas meio da tabela, uma grande, uma meio da tabela e uma pequena, é muito difícil ter 3 derrotas seguidas. Tem outra coisa que segura ele, o jeito de jogar. O Tite jogava para trás, é a única coisa que ele tinha, e ele não fica também, um pouco já tinha crítica com ele, porque ele jogava no Flamengo, você jogar para frente dá uma sobrevida, primeiro, e segundo, sobre a seleção, não vai chegar, eu tô falando assim, até mais para outra e tal, mas, bicho, ele joga para frente, já dá uma segurada, ele conhece os caras, porque já jogou com os caras, e segundo, quer coisa grande, irmão, é isso, não quer pressão, treino no Criciúma. O Dunga era jogador. O primeiro trabalho dele, ele foi para a seleção. Não deu certo? Eu acho que deu um pouco, porque ganhar uma Copa é muito difícil. Ele chegou na quarta de final, semifinal, não lembro, da Copa de 2010, jogando bem por causa de um tempo. Holanda, né? Não, o primeiro tempo foi 1-0, um arraso do Brasil. Se não fosse aquelas loucuras, perdeu a cabeça e tal, o Brasil ia para semifinal, ia contra o Uruguai, eu acho. Então, assim, e outra, aquela Copa ele podia ter ganhado. Ele não era nada.
O técnico da Argentina não era nada, o Deschamps não era nada, ninguém era nada. Técnico de seleção, a maioria não é nada, porque o Ancelotti, ninguém vai. Tem que ser esses caras. Tem que ser, olha quem foi campeão das Copas de todas. Não era ninguém, velho. O Tele, sim, eu nem sei como é que ele chegou na seleção. Se ele fez um trabalho bom e chegou, porque ele chegou em 82. Se ele começou e foi pra seleção, porque o auge do Tele em time foi no São Paulo. E no São Paulo ele arrebentou, mas foi em 90 e pouco. Foi pra frente. Eu não sei como é que ele chegou, não sei a história, depois eu posso até ver. Mas assim, foi 9-4, a seleção do auge dele foi 82, então talvez foi no começo do trabalho dele. A maioria vai pra seleção, é time que é cara que tá começando, que, sei lá, tem que identificar alguma coisa, porque treinador gigante de time não vai pra seleção. Por isso mesmo que é isso que tu estás a dizer. Grandes treinadores, logo desde a base, com o currículo ou não se metem na seleção. Mas no Brasil é diferente, querem né, treinar, meu, querem treinar. No Brasil é diferente. Por isso mesmo, se vocês querem treinadores diferentes, e de top... No Brasil é bem diferente porque a gente sempre pega o melhor treinador que tá no Brasil, entende? Sempre não, mas a história é recente, pelo menos. Mas atenção, eu não estou a dizer... O Dunga não foi, o Filipão tudo bem. O Parreira também nunca foi um treinador fudido. Mas era campeão. Foi campeão. Mas, pessoal, eu acho que vocês não estão a entender errado. Foi seleção, tô falando do time. Ele pode ir, e não estou a dizer que vai ser mau. Eu acho que até vai ser bom para o Brasil. Eu acho que ele fazia um trabalho ok no Brasil. Nada, gente, pelo amor de Deus. O cara acabou de... Ele é treinador, tem 10 jogos, gente. Mas, Renan, eu não estou a dizer que vai, que não vai. Eu só estou a dizer é que para a carreira dele. É que para a carreira dele era mau. Era só isso. Não, pra carreira dele ser mal, você tá de sacanagem, Daniel. É impossível. Só a experiência de você estar na seleção brasileira, esquece, pô. Não tem como ser ruim. É igual você falar assim, porra, eu trabalho numa startup, daí o Google me chama, é ruim, não vou aceitar. Porra. Não é isso que eu estou a dizer, né? Eu estou a dizer evolução de carreira. Ele está num clube onde lhe pode correr tudo bem, onde ele conhece a casa, o Company. Por que ele aceitou então ir pro Bayern? Não é a mesma coisa? Tu na seleção, tu na seleção nem tens, às vezes nem tens sequer hipótese de mostrar no que tu és bom. Se tu fores se for um treinador que o forte dele é treino, rotina e não sei o quê, na seleção nem é tão importante assim. E tu não consegues mostrar. Imagina, na seleção é uma pessoa, é uma personalidade forte, é um agregador de personalidades e coisas desse género. E pá, eu acho que ele até tem isso. O melhor nome para a seleção brasileira está treinando o Grêmio. Não? Tô louco? Concordo, pode ser. Tá na frente, é o melhor nome. Cara, esquece, não tem outro nome saindo do Dorival que não seja este homem. Só ele pode resolver os problemas da seleção. Sabe por que eu concordo? Ele porque é o melhor Brasil nome disparado. Ele é bom de tática. Senão ele não ganhava o que ele faz com o Grêmio, com aqueles jogadores horrorosos. Porque, desculpa, o time do Grêmio, desde 2016, não é o melhor, não chega nem perto do que os que estão lá, do que qualquer time. O que ele faz no Grêmio é milagre. Acho que o Renatão daria muito bom, velho. Sério mesmo. E outra, ele de conversa, e botar os caras pra correr e jogar bem, que precisa de rapidez, é ele que tem na frente de todo mundo, eu concordo. Você sabe por que ele é o melhor nome, velho? Porque ele é um cara muito família, tá ligado? Ele vai conseguir conversar muito bem com os jogadores iam confiar de fato no que ele fala ali. E ele como jogador bom, a gente sabe o que ele faz, né? Ele ia tirar a pressão dele, jogava pra caralho, velho. Eu ouço os brasileiros a falar. E não é tão diferente assim dos portugueses, ok? Até é parecido. Mas eu vejo depois isso noutros países. E, meu, a culpa é do adepto. A culpa é do adepto. Não, porque o que se devia estar a discutir, por exemplo, da seleção brasileira, era nós queremos um gajo para ir lá ao Mundial e talvez ganhar, ou nós queremos um gajo que organiza esta brincadeira toda, dê um sentido a isto, cria uma forma de jogar, a identidade começa logo no sub-18, no sub-19, no sub-21 e afins, um trabalho de base a longo prazo para se manter. Portugal também perdeu um bocado isso. E o Brasil, eu nunca me lembro de ter. E tu vais a várias seleções. Vai ser campeão, Daniel, não importa como. Esse é que é o problema. Daniel,
Daniel, essa conversa nós ouvimos em 2014. Nossa, o Brasil perdeu. Desses jornalistinhos aí que torce contra o Brasil, veio. A Alemanha, depois que perdeu em 2006, Toda a 2002, estrutura se organizou, toda a estrutura e não sei o que, e ganhou em Não, aí é 2014. falacioso. Não, aí é falacioso, ok? Peraí, mas o que, que você falou? De organizar a base, não sei o que, beleza. Da Aí veio espanhola não ganhou é, em da espanhola 2014. não é, da espanhola não é, mas da francesa Beleza. também não. Mas Não. da Alemanha era, porque era a equipa toda do Bayern, do Guardiola. A equipa Não. já estava feita, foda-se. Beleza. A da Espanha também, que era do Real Madrid e Barcelona, mas Não, beleza. mas já parecia uma forma de jogar desde as camadas jovens, calma. Tinhas uma Não, identidade fortíssima. calma aí. Aí veio essa conversa, quando é que perdeu de 7-1. Eles tinham acabado de passar pelas oitavas, quartas, pela Argélia, quase saiu para a Argélia. Beleza, ganhou a Copa. Aí você fala assim, agora vai arrebentar, porque fizeram a camada jovem. A do cara 4, saiu nas Copas tudo. Não passou na primeira fase, é um absurdo. Né? Ai, as camadas. Ah, bicho, tem que chegar lá e ganhar. O Marrocos não tem camada jovem porra nenhuma. Tem uns caras lá. E não sei o quê. A Argentina. Marrocos é A um bom Argentina exemplo, não mano. 30 anos. Não é Ganhar um 30 péssimo exemplo. Alguma vez o Brasil. Calma, e deu alguma certo. vez o Brasil. Epá, vocês, Copa é 7 jogos. 7 jogos vocês da querem sorte. treta, dou-vos treta. Se é a conversa que vocês querem. Meu, onde é que alguma vez o Brasil vai chegar às meias finais de um europeu, nem digo ganhá-lo, a jogar na retranca, a jogar com 5 defesas, a jogar com 2 ou 3 médios defensivos? Não, porque não é Aí nossa não dá conta, característica, né, velho. Daniel? Não é nossa Olha, característica. até podia ganhar os jogos, vocês matavam-no. Se ele não tivesse um futebol de ataque e não tivesse um futebol em condições, vocês adeptos brasileiros Não acabavam é. com a raça dele. O Está Tite bem, tinha um não é? futebol de ataque, Daniel? O Tite? Não. tinha um futebol agradável. Sabe por que não é? Agradável. Você lembra Não de era 2002? retranqueiro, não era Lembra como de Marrocos, 2002? não era como Marrocos que ficava à espera da bola parada para ganhar o jogo. Daniel, você tá com essa Mas o carinha de Neymar menino. arrebentaram, Mas você lembra de 2002, não lembra? O Brasil tinha 5 zagueiros, 3 zagueiros, 2 laterais e não sei o quê. Tinha 3 caras na frente. O André está a E gozar o com a minha cara, não está? Rivaldo. Não tô. Olha o time do Brasil. O Brasil era Roque Júnior, Lúcio e Edmilson. Sim. E tinhas o melhor lateral de todos os tempos, que era como se fosse um extremo, e tinhas o melhor lateral de todos os tempos, direito, se calhar de todos os tempos, que era o Cabo que era o outro extremo. E o Brasil tinha o Juninho Paulista no meio, que era ofensivo. Você vai colocar o Kleber. Tem que ganhar, velho. Anderson Polga a gente tinha, mano. Olha, mas também tinhas o Lúcio. Não, eu não tô falando de. Peraí, não tô falando de jogada, tô falando de esquema tático. O Brasil tinha 3 zagueiros e 2 laterais que marcavam. Mas tinhas os melhores laterais da história, Tô se calhar. gostando, vou pegar pipoca. Eu não tô falando de melhor, Daniel. Eu tô falando de jogar pra trás, de jogar pra frente. Eu não tô falando de melhor. Mas uma equipa, mas caramba, o Roberto Carlos o forte do Roberto Carlos era defender? Não. Mas tinha 3 zagueiros e 2 volantes, você falar que esse time é ofensivo, tá de sacanagem. O Emerson atacava mal. O Emerson era um cepo. Não, já era muito bom de bola. Não, bom de bola, mas ele era volante de marcação. Ele era mais marcação do que saída. Tanto, o Juninho Paulista era o armador junto com o Ronaldinho Gaúcho. Ele botou o Kleberson mais um volante, porque tava levando muito. E foi lá e ganhou. Bicho, olha Argentina, olha os gols da Argentina. Não vê se os caras passando, porque tá todo mundo atrás. Mas a Argentina jogava mal futebol também, não jogava o ataque e não ia atrás do jogo. A França, olha a França, de que jogava. Não Bicho, tem a ver com o número de defensivos. Queres que eu fale outra vez? Peço desculpa com o que eu disse. Tu estás a ver o Brasil a ser campeão com 35% de posse de bola. Eu tô a ver o Brasil ser campeão de qualquer jeito, Daniel, até jogando de ré. Olha a Copa de 94. O Brasil jogava mais atrás e saiu contra-ataque. Vocês por que a gente fala aqui? Vocês são a seleção da ginga e da técnica. Não vão jogar com retranqueiros. Isso não existe. Sabe por que é complicado? Sabe por que é complicado? Tanto não existe porque que nunca aqui... teve, né? Exatamente. Então não pode falar em mal. Pera aí. 94 e 2002, vocês falaram que o time era ofensivo. Vocês estão malucos. Olha 94. Mas não era retranqueiro, né, André? É só esse o ponto. Não, mas jogava... Não é que é retranqueiro, mas não jogava mais segurando ali. Não era pressão lá em cima, não. Não era, mas não era mesmo. Isso é coisa do futebol moderno. O futebol moderno que acabou com o Brasil, cara. A verdade é essa. Pois é, ué. Vocês não querem pressionar que nem dois lá na frente e correr para caralho. Bem, olha, vamos entrar no tema, senão vamos estar a discutir aqui sempre
o pseudo-Hexa e daqui a 12 anos estamos a discutir o pseudo-Hexa outra vez. Mas é óbvio, né? Tem que ter 5 pra você discutir É o um- Hexa. Senão você tem que discutir. Aí desculpa, tem 5. É, Mas até senão o você tem que terço- discutir Mas até o terço, até o o terço bi, não deixa de né? ser O pseudo. tri. Até o terço Vamos não discutir deixa o de ser bicampeonato da Espanha, então. pseudo. Olha, parabéns às vossas 5 copas. Obrigado, Foram mas não merecedores precisa em quase não, todas pô. elas, ok? Em Não, todas precisa elas não. foram quase merecedores, não ganharam por acaso. Eram a melhor equipa. Por isso, 2010 a digam. gente não ganhou por acaso, cara. 2006 não ganhou por acaso. Isso que é foda. Não, 2022 não ganhamos por acaso. Isso que é foda. Mas tudo bem. 2014, pô. Aquele jogo era pra ficar 0x0, pô. Que lá foi sem valor nenhum. Vocês fossem sempre o A provável Bélgica. campeão. Aquele pênalti roubado, meu Ah, não. Deus do céu. A Bélgica e a Croácia é Não tem loucura. como, na boa, não tem como o Brasil não ser sempre o provável campeão. Vocês são um país do futebol de norte a sul, ok? E Certo. no país inteiro gostam de futebol. São bons, ok? E têm 200 e não sei quantos milhões. Meu, não tem como vocês não concentrarem sempre seleções absurdíssimas para ganhar. Só precisamos formar lateral, né? Pelo amor de Deus aí, CBF. Vamos formar Não estás a lateral, ter cara. agora. Que Não nojo. estás a ter agora, mas isso é caso. Já tiveste sempre, já tiveram. Inclusive, Aí, Dorival, por Botar. favor, jogue com 3 zagueiros. O que você tá esperando, meu filho? A gente precisa é de uns caras também, o jogador que bate o pau na mesa e pega a bola e resolve. Também é Fiquem tranquilos. O Ronaldão Gordão vem aí e tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Vamos torcer pro Ronaldo Só chegar acho na que vai gajo. mudar se ele É um entrar gajo no campo e inteligente. jogar. É um gajo inteligente, não sabia só jogar a bola. Ele vai botar o Pesolano pra treinar nós. Pode dar certo. Mano, é a cara do Nossa. Ronaldo chegar na CBF Olha. do nada trazer o porta-loop, velho. Sério. Do nada. Se Spama Deus o quiser, porta-loop. se Deus quiser. Nossa, aí Vamos entrar- entreguem as taças. Vamos entrar no tema. Espera aí, já agora, eu não vi os jogos todos do fim de semana ou de sexta-feira. Quanto é que ficou o último jogo do Benfica? Ah, jogando contra os Não mídias sei. na escada é bom nem saber o resultado, Danão. Tanto Foi faz. sexta? Sim. É, os mídias na escada. Quanto é que ficou? Conhece os mídias na escada? Deixa eu olhar aqui que eu não sei. Quanto é que ficou, André? Ele tá te Eu vou zoando, olhar pra André. Foi você. 7x0 essa porra aí, velho. 7x0 contra quem? Ninguém, né? Algum Manchester. Rio Ave da vida. Não, Mas- Estrela da Amadora, está na primeira liga. Bom, Ah, Não, o peraí, Luiz... o time, o nome dele é Amadora, você tá de sacanagem. Aí não. Eu sou Benfica, mas tu tem. O Luiz mandou ali, ó. Você O senta português pra- lampião Aí eu- vem de azul hoje. Aí o GG Olha, mandou olha, bom olha. dia. Ó, já agora, por falar em azul, o que é que se passou? Quanto é que ficou o último jogo do Porto, que eu também não vi? Não sei, cara. O Sérgio mandou ali, ó. Bom dia pra quem não se arrebentou na Série B. Eu não me arrebentei, pois não trabalhei. Aí o Sérgio falou, seria a pior decisão pra ele ir pra seleção? Acho que ele tá falando do Luizinho, né? Não vamos entrar aí outra O vez. Gustavo mandou um bom dia, Nobs Traders, bom dia. O Lay Trader falou, rolou o que aí mesmo? Flamengo. Só porque é gigante mesmo. Botafogo se arrebentando aí, vocês nessa. O Botafogo aparentemente vai pipocar novamente, né, cara? E parabéns, Só um meus tiquinho. amigos palmeirenses. Vão conseguir o que o São Paulo conseguiu lá em 2006, 2007 e 2008. Muito bom. Tricampeonato brasileiro é pra pouquíssimos. Era só pro São Paulo. Agora é pro Palmeiras também. Os dois maiores clubes disparado do Brasil. O Thiago falou, o treinador mais no momento é o Lisca Doido. Lisca Doido que voltou pro Mequinha. Não sei se tá indo bem ou mal, mas tá lá no Mequinha, né? Hugo falou, se tem mais 3 rodadas, Inter seria campeão. Calma aí, Hugo. Concordo. Hugo. Eu concordo. O Muito, Inter é o Eu gosto time deles, que já. sempre promete e nunca entrega, velho. Isso que é foda. E sabe por que eu acho que não ia ser campeão, André? Porque o Breninho ia em todos os jogos. Ia começar a perder. O Inter só tá indo bem porque o Breninho não tá indo. Assistir Meu, os vamos jogos. ao tema, bacanas. Calma, tem que passar no chat, Daniel. O Ivan falou, ouçam mais e fale menos. O Daniel está correto. Tá Ele bom. não Sou entendi. inteligente. Está correto com a minha opinião sobre o treinador, sobre o Luís Filipe e a seleção brasileira. O senhor sabe, estamos de acordo. Tá certo, Ivan. Aí ele falou, o Ivan falou que tá Ivan. aparecendo o programa do Neto. Então tá bom, Ivan, tá vendo? Eu nunca vejo você mandando mensagem, você mandou mensagem, então a gente tem que falar mais assim, ó. Aí você manda mais mensagem pra nós.
Adorei. O GG mandou ali, amém, Sérgio. O Thiago falou, o melhor nome é o Lisca Doido. Eles só não foram ainda por questão política. Ele tá falando Portalupe, com certeza. O IAE falou, o melhor Lógico. técnico seria o Carille, campeão do mundo só com jogos 0x0. Carille é o cara que merecia uma oportunidade também, mas eu acho que o Portalupe tá na frente dele. Carille é a solução. Porra, tá de sacanagem, cara, ele tá maluco. O João falou, quantos treinadores brasileiros trabalham nas 5 principais ligas da Europa? Nenhum. E na Liga Portuguesa, quantos trabalham? Também nenhum. Não entendi o que você quis dizer com isso, João. Você tá querendo falar que os Habitar no treinadores Brasil? brasileiros são uma grande bosta? São uma grande bosta mesmo. A gente tem uns 5 aí que salvam, que são bons. O EF mandou, André, calma, olha o coração. Aí o GG falou, que horas vai entrar no tema? Agora, GG. O Ivan apagou a mensagem. Não apaga a mensagem, Ivan. Apagou. Aí o Ivan apagou, né? Eu não consegui ver aqui a mensagem do Ivan. O José Bicho mandou, viva o Benfica. Aí o Thiago falou, está parecendo um programa de casos de família. Caralho. Aí o Ivan mandou, os donos da bola trading. Bom nome, Ivan. Excelente comentário. Era um programa desportivo português, os donos da bola, não sei se existe. Sério? Tem aqui no Brasil Também também. é. Tem aqui no Brasil também. Não! Ei, mas isto é muito antigo que eu estou a falar. Mas Não, assim, aqui passa. eu criança. Atualmente ele passa. Eu criança, ok. Acho Aqui- eu. Eu não aqui jogo atualmente mais. passa. Aí, porra, bom. Ô, a gente podia. Ô, Ivan, você deu uma boa ideia, Ivan. A gente podia criar os donos da bola trading, cara. Os donos do Só pra trading. falar merda? Só pra falar merda, tá ligado? Aí eu falo, os donos do trade, os caras vão pensar que a gente vai falar de coisa técnica. Aí não, a gente fica na galhofa, tá ligado? Mas o que é que fazem em todos os programas de trading? Alguém fala de trading Ah, já agora? Se eles Pô, podem, a gente A também gente pode. fala, cara, a gente fala. Pronto, é. Excelente ideia do Ivan aí, cara. Anotado, Ivan. Muito obrigado pela tip. É que de repente pensei que havia alguma coisa aí na internet que se falava de trading. É que eu não me. Não tem. Eu estou a ser um bocadinho arrogante, mas Não há tem. pouco. É raro. Aí o EAF falou que 2002 tinham preguiça, resolviam a hora que o que queriam. Perfeito. O Thiago falou, Daniel, o André está bravo com você porque você está com a camisa do Cabuloso. Pode ser. Aí o Ivan falou, Cabuloso, mesmo o futebol desse time vergonha jogar uma final daquele jeito. Aí o Ivan falou, zicou, já era, perdeu o brasileiro. Quem que eu ziquei, Ivan? O Palmeiras? Pode ser. Aí o Sérgio falou, Lisca Doido já foi mandado embora do América? Quê? Sério? Impossível. Os caras contratam o Lisca Doido, querendo que ele fosse subir? Do nada? Pra Série A? É isso? Meu Deus, velho. Lisca Doido que merecia uma oportunidade de um time melhor, velho. Daniel, o São Paulo é o Manchester United do Brasil? Opa! Eu não sou São Paulino. O que é que eu vou dizer? Porra, a pergunta não foi pra mim, Lay Trader, mas eu sou obrigado a concordar, velho. Pior que é. Já foi muito grande, hoje em dia vive de migalhas. Uma Copa aqui, um Paulista por aí ali. eu entendo. Por aí eu entendo. Epá, não sei o que é isso. É claramente o time mais vitorioso do seu país, tá ligado? Porque é o time que tem mais títulos internacionais, né? Mas hoje em dia, infelizmente, é irrelevante. O fato mas é o Manchester não é o clube com mais títulos internacionais acho eu, de Será que é o Inglaterra. Liverpool? Eu acho que é o Liverpool. Pode estar a dizer bosta, que também não sei. Eu acho que é o Liverpool. Mas é o maior campeão da Premier League, né? Salvo engano. Internamente. Mas enfim, é parecido sim, velho. É triste falar isso, mas é parecido. Mas o homem chegou, cara. Galera nova não sabe que o United é maior que o City. Pô, aí tem que ser maluco, né? Aí é loucura. O City é nanico, velho. O City não é nem top 4, talvez. Nem top 5 na história. Eu não sei, porque se juntar a Premier League junto com o campeonato inglês que antigamente, porque a Premier League foi feita depois da Liga, né? Se tá juntando os dois, o City não é nada. Ah, agora, mas pô, não é maior que... Agora, ó, não é maior que o foi Arsenal, 80 não é maior que o United, não é maior que o Liverpool. A Premier League, eu acho que ele é maior que o Arsenal, porque o Arsenal ganhou só uma ou duas. Ah, não, mas tô falando de tamanho geral, né? Não, sim, tamanho, o City tá indo agora. É. Não, o Arsenal acho que o Arsenal ganhou mais do que esse, só que o Wenger deve ter uns 3. Bem, não sei. Vamos seguir, vamos Mas vamos ao tema. Bom,
Meia horinha de galhofa, como de costume. Pra você que, né, tá perdido aí, não sabe, normalmente a gente tá falando galhofas durante meia horinha de programa, depois é 1h30 de conteúdo sério, tá? Então, se você não gosta dessa parte, você pode chegar no programa lá pro minuto 20, tá ligado? 11h30 aqui do Brasil, chega umas 11h40, 11h50, que aí você já pega direto ali no conteúdo denso. Que agora a gente vai falar de conteúdo denso. E por que a gente vai falar sobre isso, cara? Porque ontem a gente tava trabalhando lá dentro do Alpha, e aí surgiu uma pergunta do Pedro, que inclusive tava aí no chat, perguntando sobre free bet. Ele disse que ele tava fazendo algumas free bets e que ele não sabia se tava fazendo sentido ou não e tudo mais. E aí a gente começou a conversar sobre free bet. E, jovens, imagina um assunto que não é nada trivial. Pode parecer muito simples, mas a free bet não é nada trivial. É Eu tive quase a muito dizer, complexo. eu tive quase a dizer que não a esse tema hoje. Juro-te, eu vi o tema e eu vou-lhe dizer que não. Porque nós estávamos a discutir o tema com um círculo de pessoas bem interessante, ok? Com o Francisco e mais algum pessoal lá do Alfa. O Francisco foi o que comentou mais, e bem, é difícil de contestar com ele, realmente. Resumindo, ele falou que nós dois, a gente não é Não, vocês interessante. também, mas eu já vos tenho aqui, ok? Aqui eu já vos tenho. Eu sei, pô, tô brincando. Mas estavam mais assim, um círculo Mas de é, grandes foi traders bom. com opiniões bem vincadas, e eu não quero discutir aquilo com eles. Primeiro, mas o tema eu acho que era para vir para aqui também, mas por isso. É um tema. Eu concordo que se tivesse mais gente era melhor. Tanto a galera gosta de galhofa que a gente tava em 50 pessoas e agora tem 40 aqui ao vivo com a gente. A galera prefere galhofa, tá vendo? Ó? Vocês foram embora quando a gente começou a falar de coisa séria. Tá vendo? Não, eles foram embora enquanto nós estávamos a falar de galhofa. Não, acabaram de ir embora, Daniel. Tava 50 agora, caiu aqui tá pra bem. 40, cara. Acabei de ver aqui, ó, no meu. Mas queiram porquê? Porque não lhes interessou tudo o que viram até ali. É nada. Mas enfim, Vamos lá, a gente faz o programa pra nós. Voltou o jogo da UFC, por isso que foram embora. Ah, isso tem um ponto. Tá rolando, né? Copa da Ásia. Mas enfim, esse tema é um tema relevante e ele não é nada trivial, assim, sabe? Ele não é algo que é fácil de ser discutido, não é nada que é fácil de ser debatido, porque... Não vamos chegar a conclusão nenhuma, já para avisar. Não vamos chegar a conclusão nenhuma. Porque é realmente complexo esse tema. E um dos motivos dele ser um tema complexo é porque a galera acha que é muito simples. A galera, de fato, acha que é muito simples. E tá longe de ser um tema simples. Então, para essas pessoas que se interessaram por esse tema, a gente vai falar sobre aspectos aqui que estão longe de ser triviais, sabe? Mas a grande maioria das pessoas acha que é um tema de fato simples. Eu também achei durante muito tempo. Mas vamos entrar já no assunto, né? E aí eu coloquei basicamente 3 perguntas macro, né? Quando, como e por que usar FreeBet, né? Que eu acho que a partir dessas 3 perguntas a gente consegue passar sobre vários tópicos. E o primeiro tópico que eu acho importante é a gente elucidar o que é FreeBet primeiro, né? Vai que o cara é totalmente iniciante, chegou aqui e não faz ideia o que é FreeBet. Então, explica aí, André, o que é FreeBet, primeiro de tudo, pra galera. Maneira bem simples. FreeBet é você. É um dinheirinho que a Bet te dá para tu apostares. É um bônus. Pode ser FreeBet também. Quando você tá fazendo seu lucro, você colocar o lucro você fechar a sua stake e deixar o lucro correr. Seria isso? É isso. Basicamente, FreeBet é quando você tira sua responsabilidade de capital e fica rolando só com o lucro. Basicamente, FreeBet é isso. Então, de maneira simples e resumida, FreeBet é quando você tira toda a sua responsabilidade. Por exemplo, você deu um back a 1,90, aí você deu um lay a 1,40, e esse back que você deu e esse lay foi com a mesma stake, e você teve lucro nessa oscilação, e você deixa esse lucro todo correr. Se esse mercado bater 1000, você perde seu lucro todo, mas você não fica em prejuízo, você fica a 0. É isso. E aí agora, como que vocês acham, ou quando, ou por que vocês acham que a gente deve ou não usar FreeBet? Pode falar, Daniel, já falei. Opa, ele pode ser.
é muito aliciante utilizar, por exemplo, as free bets em odds muito altas, porque cada tipo que nós ganhamos, cada scalpingzinho que nós ganhamos em free bet é um amontoado da stake caso aquilo bata. Por exemplo, se nós conseguimos fazer vamos supor que o nosso objetivo é só fazer free bet, não, sem sairmos dessa coisa do fechar em edge ou em free bet, ou deixar em free bet. Por exemplo, se nós conseguimos ganhar aquele tickzinho do toque e foge, em que nos vão buscar a stake e nós saímos logo no tick abaixo, ele é muito melhor que seja numa odd muito alta do que numa odd mais baixa, porque o tick em si paga-te um absurdo, e se o tempo de transação entre o back e o lay for similar, o valor é absurdamente maior numa odd alta. Embora numa odd alta isso é muito mais difícil de acontecer, é muito mais improvável. Ou seja, com o mesmo timing de trade, com o mesmo tempo de trade, vamos supor, de 15 segundos para fazer um trade, um back e um lay, para fazer free bet é muito mais aliciante numa odd alta do que numa odd baixa. Porque o prémio é muito maior. É óbvio que também está associado, vais ter um tempo de exposição a que aquilo não aconteça muito maior. Mas, pá, assim, em senso comum, de forma meio objetiva e até meio... Eu ia dizer porca, não é porca, mas assim, meio preguiçosa, é isso. Pra você, André. Eu diria. Falar eu não faço. Acho que eu não lembro de fazer assim no trade. Porque eu ouvi um rapaz falando uma coisa que eu acho que faz sentido, que se é para fechar, para que você vai correr o risco? Isso é um jeito de pensar? É. O rapaz está aqui no Porrado. O Renan, não sei se ele ouviu o Daniel ou se ele pensou. Por acaso sou eu mesmo. Por acaso é. E assim, eu ouço as coisas e tento ver se faz sentido. E para mim faz. É porque, por exemplo, principalmente do jeito que a gente trabalhava, que era mais lance a lance, entrar e fechar, a gente fechava muito no lance. E se for para fechar, você vai correr o risco do ataque, a gente fechar muito no ataque. E eu levo até hoje, tipo, talvez em odds altas possa fazer um sentido, mas ali abaixo de 3 e tal. Eu não gosto, porque eu acho que fecha e você entra de novo e tal. Eu sei que você pode perder, pode fazer ali, pegar mais ticks, talvez no final do período que você queira, pode fazer uma diferença. Pode, ou não, né? Porque se você perder, perdeu o lucro. Então, assim, eu não faço, como diz o outro, respeito, mas não concordo. Mas, enfim, é isso. É. Assim, isso que você falou, André, é o que resume o meu pensamento, sabe? Se vamos trabalhar num cenário hipotético, né? E nesse cenário hipotético, a gente simplesmente desconsidera se a gente já está back ou se a gente já está lay. A gente só olha para o mercado e procura entradas de valor. Seja em back ou under, seja em lay ou under, seja em back favorito, seja em lay favorito. Vamos supor que a gente está fazendo esse trading hipotético, paper trading mesmo. Um back de valor é um back de valor, ponto final. Aí você vai usar vários critérios ali para julgar se aquele back tem valor ou não. Você pode olhar a leitura de jogo, você pode olhar o peso de dinheiro, você pode olhar a frequência de mercado, você pode olhar a odd de referência, você pode olhar o percentual de dinheiro em lay e em back, você pode olhar o gráfico de linhas de preço, você pode olhar o gráfico de volume, você pode olhar infinitos critérios técnicos para falar que aquilo ali é um back de valor ou que é um lay de valor. Indo para esse mundo hipotético, se você tá dando um back de valor e se você tá dando um lay de valor, o seu objetivo seria entrar e fechar sempre que tem valor, ponto final. Então, se tem valor você fazer uma entrada, ótimo, faz a entrada. Se tem valor você fazer a saída, ótimo, faz a saída. Em qual situação e por qual motivo você manteria aquela posição em free bet? E isso foi algo que durante muito tempo ficou martelando na minha cabeça. E eu usava free bet, tem vídeo aqui no meu canal inclusive, dentro do meu método de longa exposição do over limit. Eu já usava free bet naquela época. Mas sendo muito sincero com vocês e o mais transparente de todos aqui, eu fazia free bet ali por um simples motivo. Porque o Theo falou pra eu fazer. Só. Eu não pensei em porra nenhuma, eu simplesmente copiava o que o Theo me falava pra fazer.
Não pra mim especificamente, ele falava na internet, e eu copiava o Theo. Então era simples assim. Pô, Renan, então por que que quando essa freebet ainda te pagava o mistake, você fazia freebet? Porque o Theo falou pra fazer e eu fiz. Ponto. Então, assim, o mais transparente possível era isso. Na época eu não tinha esse nível de discernimento que eu tenho hoje. E aí, sempre foi um questionamento na minha cabeça. Sempre ficava martelando ali, sabe? Martelando, martelando, martelando. Por que, quando, como fazer free bet? Por que, quando, como fazer free bet? E eu nunca chegava a uma conclusão. Até que, ao longo do tempo, eu consegui colocar free bet dentro do meu trading em uma situação. Pra quem não sabe, lá em 2021, 2020, se não me engano, o Daniel me passou o Facebook do Rapast. E lá ele tinha vários mercados que ele ficava zero. E ele tinha vários mercados que ele trabalhava em paralelo. E aí naquela época eu comecei a estudar o Facebook dele e comecei a ter uma abordagem no Under Limit FT durante o HT. Então eu tava trabalhando o mercado de limite HT e tinha o mercado de limite FT. E nesse mercado de limite FT eu pegava e trabalhava mais longa exposição. Entrava, fazia movimentos completos, fechava. E aí eu falei, bom, aqui talvez faça sentido eu colocar free bet dentro do meu trading. Talvez faça, mas eu não consegui me convencer o porquê. Porque pra mim, se tem valor, o lei, tem valor fazer cash out. Simples assim. E aí depois de muito pensar, muito refletir, eu consegui finalmente colocar free bet dentro do meu trading. E a única situação, tem sei lá, 1 ano isso. E essa é a única situação que pra mim, dentro do meu trade, faz sentido a free bet. Eu tô entrando back no Under Limit FT, a 15, por exemplo. Entrei back lá. Pra mim, a leitura de mercado continua boa. A leitura de jogo continua boa. Eu não vejo motivos técnicos para aquele mercado lateralizar. Eu não vejo nenhum peso de dinheiro em outro mercado que influencie isso. Eu não vejo o favorito jogando bem a ponto desses preços todos lateralizarem. Eu vou continuando back. Continuando back com a stake toda. Mas vamos supor que, pra mim, aquela leitura de jogo já ficou um pouco turva. Eu tive uma sequência de 2 escanteios, tive um possível contra-ataque. Ou seja, o risco estava nesse nível, esse risco aumentou. Esse risco aumentando, eu fico com vontade de fechar o meu FT. E aí o que acontecia? Eu fribetava a posição? Não, eu fechava a posição. Por quê? O risco aumentou, eu fechava. E aí eu parei pra pensar, bom, mas se eu tecnicamente não vejo argumento para eu fechar a posição, por que que eu simplesmente não freebeto? E por que eu freebetaria nesse tipo de situação? Porque o risco aumentou, porém, tecnicamente, aquele mercado ainda não me diz que vai lateralizar. Ou seja, o mercado ainda não percebeu que esse risco aumentou. Então, nesse aspecto, por causa de uma gestão de risco, eu freebeto a minha posição atualmente. Essa, dentro do meu trading, é a única situação que eu freebeto posições. E por quê? Porque eu tô fazendo uma gestão de risco. Para mim, o risco tava aqui. Ele aumentou, porém, tecnicamente, não tem nada que me justifique esse fecho. Eu vou freebetar essa posição e vou continuar nessa posição que tem valor. No menor indício que o risco voltou a baixar, eu volto a entrar com a minha stake toda. Ou, simplesmente, o risco continuou lá em cima. O mercado percebeu que esse risco aumentou. Eu começo a ter argumentos técnicos para fechar a posição. Eu vou lá e faço cash out. Essa é a única situação que eu faço free bet dentro do meu trading. E foi a única situação que eu de fato consegui ver valor na free bet. Mas não porque aquele lay em si ele é bom, porque aquele lay em si não é tão bom assim, mas por uma questão de risco. É isso, basicamente. Free bet dentro do meu trading é isso. Não sei a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei, enfim, fiquem à vontade aí pra comentarem. E aí já já a gente vai passar no chat que eu vi que tem várias mensagens aqui. Pá, eu não tenho uma opinião assim, free bet tem mais valor ou o edge tem mais valor, até porque isso vai depender de muita coisa e vai depender da própria pessoa, até às vezes da leitura da pessoa e afins. Há aqui algumas coisas que eu não sei explicar bem,
ok? Mas que me deixam curioso. Ah, por exemplo, até para o próprio Reina tem a mania de dizer que só faz entradas em. Isto agora é uma provocação. Tem a mania de dizer que só faz entradas com valor esperado positivo e que o fecho dele é valor esperado negativo ou nulo. Então, se o fecho dele é de valor esperado negativo ou nulo, porque é que ele não deixa em free bet e já não está a fechar tanto dinheiro em valor esperado negativo? Deixa-no desde já. Porque eu não sou um robô. Ah, Se eu fosse um robô, eu deixaria, cara. Porque eu acho que eu faria mais é? dinheiro. Então não estou errado. Não, não tá. Ok. É só uma questão de Ok. gestão, né? Não tem Já como. não Eu consegui não posso treta. perder Não, aquele lucro. pronto, já não É consegui porque treta. isso aí que você falou é tipo assim, né? Pra quem tem mais Eu discordo experiência, aqui. é tipo falar 1 mais 1 é igual a 2, né? Tipo, não tem como discordar de você nisso. Eu discordo. Sim, claro, é óbvio que eu tinha que ir buscar um argumento que era para tu não me rebentares Não tem fácil. como. Epá, eu discordo, Renan, ok? Há vários fechos com muito valores, ok? Não, Pode sair eu daquela também posição. faço fechos com valor. Que é geralmente quando eu consigo fechar e inverter a posição. Pra lei. Entendeu? É basicamente isso. Mas é raro, Eu né? não acho que seja só isso, mas enfim. Ahm, epá, o que é que eu vou falar, tipo, da minha experiência? Imaginem, eu não sei muito, eu não tinha as contas feitas, eu não fiz, mas eu vou fazer, eu vou fazer as contas disso. Ah, imaginem, eu trabalho odds altas, pá, eu acho que trabalho bem em odds altas, ok? E faço uma rentabilidade muito boa em odds altas, que até devia investir mais, segunda parte, ok? Primeiros 15 minutos da segunda parte, por exemplo. Devia investir mais tempo nisso e mais especialização nisso. E o que é que eu sei? Pá, eu sei que sei muito trabalho. O que é que eu me dou conta a trabalhar assim de forma corriqueira e, por exemplo, trabalho esses 15 minutos em free bet? Pá, eu dou conta que se eu não fecho esses 15 minutos, eu vou começar a trabalhar uma odd 5, quando chegar ao odd 3, eu tenho um passo sempre muito próximo, 50% da stakes em grande esforço, com meia dúzia de trades. Ah, do que estar sempre a fechar em edges, ok? Isso pode ser meramente emocional, pode ser apenas aparência. Provável, não é? Porque ninguém dá nada a ninguém, não seria assim tão fácil, é provável. Mas é isso que me traz, ok? Ou seja, eu abdico 15 minutos de exposição a levar um golo e não levando o golo nesses 15 minutos, e óbvio que eu perco várias vezes a stake aí pelo meio, ok? Eu consigo um amontoado muito grande, consigo tirar um partido sobre cada trade muito alto. Eu sinto muito à vontade a fazer isso, mas não me sinto também muito à vontade a deixar a freebet atorar até lá no fundo, lá no fim. Quando tenho um green muito grande, o meu emocional não bate muito certo quando eu perco a freebet, ok? É porque o Mesmo achando que ela tem ponto. valor. É porque o ponto pra mim, ele é bastante conceitual até assim, mas é um conceitual que é quase que garantido que tá correto, sabe? Quanto menos tempo você fica exposto, maior é o EV que você pode encontrar e maior é o número de oportunidades que você pode encontrar. Quanto mais tempo exposto, menos oportunidades você vai encontrar e mais certo o mercado vai estar. Nesse aspecto, quando você deixa uma posição em free bet, você está geralmente associado diretamente proporcional a você ter mais tempo exposto. Logo você vai ficar muito mais tempo em EV nulo. É isso que eu penso. Então assim, quanto mais free bet você Não. fazer, em tese, e eu acho que na prática, maior vai ser a sua variância. Variância, sim. Porque querendo ou não, você vai ficar diretamente mais tempo exposto. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu tenho várias abordagens de alta variância. Como abordagens de alavancagem, tem altíssima variância. Porém, eu acho que tem uma distância relativamente grande entre o PL que você consegue fazer em free bet e o PL que você faz fazendo cash out sempre. Só que essa distância grande é pura, única e exclusivamente por causa da variância de curto prazo. Porque no longo prazo, eu tenho muita convicção que o resultado vai ser absolutamente o mesmo. Eu não. Absolutamente o mesmo. Eu achava isso e acho que matematicamente deveria, assim pensando de forma. Pá, que matematicamente deveria tender para isso. Mas aquela coisa chutar assim, a pontapé,
ok? Eu acho que no longuíssimo prazo, eu acho que a Freebet vai tender para um Pagar lucro menos? maior, Pra green não maior? para mais. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é menos a free bet. E o motivo é exatamente esse que eu falei, Daniel, do tempo que você fica exposto. Porque você fica muito mais suscetível àquela entrada já não ter mais valor nenhum. Sem Entende? dúvida. E aí você vai depender da sua taxa de acerto versus o momento que você fez a free bet e quantas vezes essa free bet continuou com valor até o final do jogo. Percebe o que eu tô querendo dizer? Percebo tudo o que tu estás a querer dizer e o meu Difícil, trading velho. acaba por se refletir em cima disso. Embora nos últimos tempos eu tenha mudado um bocadinho a opinião. Ah, É pá, complexo, velho. é muito complexo e não vamos sair daqui com conclusão nenhuma. Eu só vou trazer dúvidas até. Ah, No mundo da e teoria, dá pra gente chegar a conclusões, né? O problema é que na é prática, assim, às vezes a eu teoria tenho é uma outra. convicção muito forte quando ela deixa de ter valor, que é, tu tinhas uma tipologia de jogo muito under e a tipologia de jogo virou para muito over, ok? Aí acabou, é tipo uma coisa, aí nem o valor do próprio tick que acaba por te Salva. dar a free bet te vai salvar, ok? Se o jogo não mudou assim muito, eu acho que a tendência vai ser a Freebet valorizar no tempo, ou nem a valorizar no tempo, eu acho que vai tender para ela ser mais lucrativa. Até porquê? Porque nós somos muito viciados em trades de curta média exposição. E depois isso de curta média exposição até varia de pessoa para pessoa e isto é uma É. discussão Curta difícil. exposição pra alguém pode ser 5 minutos, né? Mas vamos dizer, para mim, vou falar para mim, curta exposição, plantadinho, back, propôs, fecham, façam um trade em 20 segundos, 30 segundos, ok? Ou até mais curto. Trade rápido, scalping rápido. Trading mais longa duração, ou vou dizer de movimentos maiores, porque às vezes o movimento pode ser muito grande e num curto espaço pequeno, exemplo, falta 10 em 10, o gajo vai bater um bocadinho antes dele bater, dou back, ele bateu 10, fiz o movimento todo, 20 segundos. Ok? E foi um movimento também muito grande. Mas, pá, em média, vamos supor, a maioria dos trades que nós vamos fazer, se não tiverem assim bolas paradas associadas ou se não entrarmos na iminência de acabar um ataque, vamos dizer que estamos ali pelo menos um minuto exposto. Ok? E para ter valor vai ter que ir de 4% para cima, na maioria dos casos. E esse tipo de trade que eu cada vez faço mais, ok? De apanhar um bom preço, aquilo pagar mais ao minuto do que paga em média os outros minutos. Um, eu diria que é um trade médio. Ele tem muito. Ele às vezes nem tem tanto valor assim na leitura de jogo, ele tem valor na movimentação, ok? Às vezes a leitura de jogo é importante porque às vezes porque vai ser mais difícil esse trade dele ser concluído, porque vão surgir situações e situações no jogo que não me vão dar, por exemplo, uma situação em que o mercado quer dar back e fico mais tempo exposto. Mas o prémio também será maior, ok? Em princípio. Se não for a mudança do jogo, se o jogo já está over, e isto é complexo para caramba, se o jogo já está over, ok? O movimento vai acontecer na mesma. Se o jogo estava under e eu tenho o azar de fazer o trade em que o mercado acha que ele vai ficar over, vai acabar por não ter valor nenhum. Agora, se o mercado já percebeu que aquela leitura está under, continua under, está over, continua over, o trade vai-me pagar o que tem que pagar. E assim, e vamos supor que nós temos uma leitura base que ele é under, que é back ou under. O que tu falas de frequência de mercado, em que não é frequência de mercado, o teu viés, ok? Em que o teu viés é que o jogo é under e nós vemos na movimentação que nunca teve grandes desfechos aflitos e afins. Eu acho que nesse caso, aí não tenho dúvida nenhuma que a Freebet, se a tua leitura era under, que o jogo era para under, e os teus trades estão a correr direitinho sempre como tu planeaste, na minha opinião, a Freebet é meio que claro para mim que tem mais valor, ok? Porque nós só estamos. Porque Porque tu teria estás. valor você deixar correr uma stake toda, né? É simples assim. Exatamente. Então Mas tem tu valor estás a a free bet alavancar. também. Mas tu estás ainda a alavancar mais porque tu estás a fazer a movimentação. Tu ainda estás a ganhar uma percentagem maior ao minuto do que a média dos outros minutos. Estás a entender? Sim. Tu consegues valorizar ainda mais a tua posição em pequenos trades. É Que é como se eu diferente, ok? estivesse trabalhando alavancado sempre com a stake, né?
Meio que é isso, ok? Porque assim, se o valor da odd em si, longa, tem valor, se eu tivesse uma visão mais Panther e o valor era eu estar back, se eu deixo o lucro rolar, eu estou a fazer um trade de valor e ainda estou a ter uma posição Panther de valor. Só que em vez de ter com uma stake, é com parte do lucro que eu fui amealhando. Que é dinheiro já meu, como estão aí a dizer no chat do Ivan, e eu acho que a visão dele está corretíssimo, correta. Ok? Aí eu não tenho a menor dúvida que a Freebet é a melhor posição. Ok? Porque já tem valor à Panther, se for clara. Se for clara a leitura. Pronto, partindo entendem um bocadinho de leitura de jogo, mercado, essa aí a mim parece meio clara. Era a mesma coisa que eu devia lá estar com uma stake em back, mas não estou porque o meu perfil é difícil, eu sou um bocado relutante, por exemplo, a fazer isso. E apenas uma questão emocional, o lucro que eu vou amealhando vou distribuindo numa posição de longa exposição de valor. Meio que é isso, parece-me claro essa leitura. E depois tem umas coisas próprias de mercado que eu se calhar só não estou a conseguir ver bem a questão matemática da coisa, mas que a mim me buga um bocado a cabeça, que eu já falei várias vezes nela. Que é, eu quero ganhar 7%, quero ganhar uma oscilação de 10 ticks em edge. Pelo mesmo tempo poderá ser o mesmo tempo de exposição, a mesma variação em número de ticks e o mesmo risco. E eu numa faixa de odds ganho uma coisa e noutra faixa de odds ganho outra. Em edge. Mas em Freebet é a mesma coisa. Estão a entender? Sim. E isso aí é que me buga um bocado a cabeça. Porque se eu for fazer uma variação de 1,40 para 1,30, vai-me pagar o quê? Vai pagar uns 7%. 8%. É por aí. E se eu fizer uma variação de 2 para 1,90, vai-me pagar 5%. Mas em Freebet é 10% de uma e é 10% da outra. Eu sei que numa vou ter mais tempo de exposição a que essa Freebet seja perdida do que a outra. Mas em Edge, o tempo pode ser o mesmo, o risco pode ser o mesmo e o valor é diferente. E o valor é muito diferente. Mas aí é só você aumentar a sua stake, né? Aquilo que a gente tava falando ontem no Alpha até. Se você pega e aumenta a sua stake, vai pagar a mesma coisa. Aí, isso é falacioso para caramba. Eu nem vou ter essa discussão porque a mim parece-me óbvio. Eu estou a falar com o mesmo dinheiro. Eu estou com uma stake de 100, quero fazer a mesma coisa com uma stake de 100, no mesmo risco, numa... Pá. Mas o mesmo risco você não vai ter, porque o dinheiro que você está colocando é diferente. Porque um dinheiro você já está colocando em risco desde 2. O outro dinheiro você vai colocar em risco de 1,40, 1,50, né, que você falou. Essa justificação serve para a Freebet, mas não serve para o Edge. Serve sim. Se você pega o seu Edge e soma a sua stake mais o valor do seu Edge, vai dar a mesma coisa, vai pagar a mesma coisa. O mesmo risco. Não. Estamos a falar num trade só, eu dou um back, dou um lay de 10 ticks. Num em Edge, uma stake de 100 em Edge paga-me $5, paga-me 5, e a outra, numa mesma variação, no mesmo tempo e afins, paga-me 7. Não é a mesma coisa. Se você usar a mesma stake, vai pagar a mesma coisa. Não vai pagar a mesma coisa em Edge. Vai. Pronto. Vai pagar. Então mete lá aí a Leather. Vai pagar, porque você vai adicionar o seu lucro, entendeu, Daniel? Você vai ter que adicionar o seu lucro. Se você der um back com 100, lucro. aí não. Mas tu tens de ter lucro primeiro. Mas eu estou a falar de um back com 100. Não fiz trade nenhum. Primeiro trade, entro no mercado a 2, saio a 1,90, paga-me 5%. Entro numa a 1,30, saio a 1,20, paga-me 7%. Só que 8. Em uma posição você tá em free bet lá de 2 até aqui. Você tá o risco e a sua stake tá sendo potencializada de 2 até lá embaixo, entendeu? Então fica uma comparação meio estranha, pra falar o mínimo. Não, em Edge. Vamos falar só em Edge. Em Edge não é a mesma coisa, a mesma variação. Vai ser a mesma coisa, né? Meu. Vai ser, porque... Metem uma Leather! Metem o radar não, mas Leather. É porque você tá partindo do princípio que você tá fazendo só essa entrada aqui. Só que você tá esquecendo que a Freebet não é só essa entrada aqui. A Freebet é o risco desde lá de cima.
Por isso que ela vai pagar Eu sei. mais, porque você tá com Oh, mais caramba. dinheiro acumulado Não, ali, entendeu? tu só ouves o que eu te estou a querer dizer. Eu estou a dizer que para uma bater e a outra bater tem risco associado diferente. Porque um você tá com Por a causa stake do tempo de diferente. exposição. Exato, Por causa do tempo de exposição. exato. Por isso é que eu estou a dizer que em free bet podemos meter esse teu argumento, mas em edge não. Em edge o valor é diferente que tu fazes. Numa variação de 10 ticks. Não. Não é. É 2 mais 2. Não, é porque a maneira com que você tá vendo é diferente da maneira com que eu tô vendo. Vamos supor que você tá com um lucro de 20, percebe? E você vai dar esse back em free bet, vamos dizer assim. Caramba, mas eu estou a falar sem lucro, eu estou a falar numa variação isolada, onde não tem nenhum trade feito. Mas você já tem dinheiro nessa posição, certo? Mas não, se for a primeira entrada não tens dinheiro nenhum. Não, se tiver a primeira entrada, não tenho. Tudo Caramba, bem? queres que eu faça o quê? Mas aí você Não- vai não dar dá um. para explicar de forma Mas diferente. aí que tá. Você tá falando o quê? Que você vai dar um back a 1,80 e você vai fechar. 1,80 não, você falou 1,50, né? Você vai dar um back a 1,50 e fechar a 1,40. Pode ser esse trade, sim. E em free bet você faria de onde esse back? Hum? Em free bet, Não, de ele onde tá- que seria esse back? Ele tá falando assim, em vez de Não, a esquece ladder a free tá bet. vazia. Esquece a free bet, porque ladder senão não nos tá vamos vazia. entender. A ladder tá vazia. Aí Aham. você vai dar o. Podes colocar aí uma ladder do radar futebol, uma coisa assim do Ah, eu género. não tô e configurado discutimos. a tela aqui. Aí você dá back em 100 e clica em edge na 1,50, 1,40, sei lá. Uhum. Você vai clicar em edge. O que ele tá falando é, a ladder tá zerada, ele faz isso. Do outro jeito, você dá 100 e dá lei em 100. Aí ele tá falando que quando você dá back e dá lei em 100, paga mais do que dá back e dá edge. É isso, não é, Daniel? Não. Não é, velho. Sei Não lá. é. então- Não é, porque senão é a mesma coisa, Como é que é? velho. Porque senão é a Eu mesma também coisa. acho, mas Não é a Tem mesma como. coisa. por que a que não mesma é? coisa. Dar um Não, tô back, perguntando de meu, boa. em edge, por causa do valor do tick, em edge, entrarmos em back e sairmos em edge, em lei, em edge, a 1, a 2 e sairmos a 1,90 paga-nos 5%. Entrar em back a 1,40 e sair em lei, em edge, a Você tá falando em 1,30 preços paga-me mais. diferentes. Ponto. Mas você tá Mas falando eu em estou a preços falar de diferentes. Paga. Estou a falar de preços diferentes onde a movimentação, o timing de movimentação é similar. Mas a sua aonde- stake é muito maior, Daniel. Porque você já tá nesse back a 2. Percebe o que eu tô falando? Não é a mesma coisa. Você tá comparando banana com Não, maçã. Renan, meu, Não, ele não tá- meu, não dá para Eu falar contigo entendi às a vezes, parte- Renan, meu. Na boa. A Eu parte posso estar de completamente ter- errado. Eu posso estar completamente ter errado. lucro antes não Se eu estou tem, a não tem dizer lucro uma antes. coisa e tu estás a dizer que eu estou a dizer outra, Não. é O que- difícil, ó, rapaz. Então me explica. Porque você não tá sabendo explicar. Não, a única Você tá coisa que eu tentando estou a dizer- justificar o injustificável. Não, eu estou a Eu não dizer tô que entendendo, uma o André variação- também não. Eu estou a dizer que uma variação de 10 ticks numa faixa de odds paga uma coisa e noutra faixa de odds paga outra. É isso que eu estou a dizer. Logo o valor, Sim. logo, ok? E nós vemos isso em edge, ok? Em edge tem preços diferentes, ok? Mas em free bet não tem. Em free bet paga exatamente a mesma coisa. E o que tu tens de diferente entre uma e outra é o tempo de exposição, que numa vais ficar mais tempo exposto e na outra vais ficar menos tempo exposto para ela bater. E, Na no, e prática- nesse limbo, eu não te sei dizer o que é que tem mais ou tem menos valor, mas eu acho que pode haver diferença. É só isso. Na prática, o que você tá falando é, se eu der um back a 1,50 e fechar 1,40, vai Em pagar edge paga uma um coisa, valor. Em edge paga diferente de 2 a 1,90. Mas em free bet paga a mesma coisa. Então, mas essa free bet surgiu de onde? Você deu um back a 2 e free betou 1,90? Eu estou a falar de uma posição da diferença nas mesmas entradas entre sair em edge e sair em free bet. E em faixas de odds. Mas por que Em você edge fala de paga 2 diferente. 1,90 então? Então me explica. Faz 1,50 a 1,40 essa lógica. Porque eu não tô conseguindo chegar lá, entendeu? Assim, é muito simples. De dois. Galera do chat, vocês estão entendendo? Às vezes eu que estou De burro dois. aqui. Não, é só isto, é muito simples assim. Se tu entras em edge, se tu entrar, vamos fazer o exercício contrário. Vamos querer fazer free bet. Tá. Se nós fizermos uma free bet de 2 a 1,90, ela vai te pagar 10%.
Se tu O fizeres uma quê? O que ela vai te pagar 10%? Até um 0,1. se o resultado acontecer a teu favor. Até um 0,1. Sim, se o resultado acontecer a teu favor. Se entrares Sim. a 1,50 e saíres a 1,40, vai-te pagar 10% se o resultado acontecer a teu favor. Exatamente a mesma coisa em Freebet. Eu Ok? buguei. André, me ajuda, eu tô à toa. Meu, Porque são Renan, trades completamente diferentes. Não dá pra você comparar, são trades diferentes, tá ligado? eu estou-te a dizer que paga os dois o mesmo. Podes ir a uma ladder e simulas isso e paga tu mesmo. Não, mas o que paga o mesmo? Eu tô com a ladder aberta aqui, eu posso fazer. Aonde que eu vou clicar? Eu vou dar um back a 2 e freebetar 1,90. Queres que eu te diga o quê, rapaz? Eu estou a Eu tô dizer, tentando entender. olha, o Zé Bicho já fez e acabou de testar. Está certo. O meu raciocínio pode não ter valor nenhum. Mas o que eu estou a dizer é o que acontece na ladder. Se tu entras a 2 e saís a 1,90, paga-te 10% se a tua freebet não for para o ar. Se a freebet acontecer o resultado a teu favor. Beleza. Se entras a 1,50 e saís a 1,40, também te vai pagar 10% se o resultado for a teu favor. Em freebet paga o mesmo. As duas movimentações. E em Sim. edge paga de forma diferente. Pronto, foi só isso que eu disse. Se quiseres agora dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pá, pois não, os números são diferentes. Agora eu acho que eu entendi. Vamos lá. Tecla SAP. Você Não, tá falando o que chat você. percebeu, só tu é que não. Então eu sou burro, perdão. Posso ser burro? Não posso ser Mas burro. não és burro nenhum. Não Porra, és então burro deixa eu nenhum. falar, caralho. Se você der um back a 2 e você freebetou em 90, vai pagar 10%. Ótimo. Se você der um back a 1,50 e der um lay a 1,40 e freebetar, é freebet, vai pagar a mesma coisa. É isso. Sim, Então são duas freebet, porra. exatamente. É isso que eu não Mas tinha entendido, caralho. Eu achei que um era em Edge, o outro era em freebet. Aí não fazia sentido nenhum. É isso que eu tô falando. Eu só estou a dizer que Entendeu dois o ponto movimentos. agora? Eu só estou a dizer. Eu achei que dois era movimentos. Edge. Porque você tava falando. E você sai em Edge, vai Mas eu pagar. também vou falar. Entendeu? Eu só estava a pôr a ordem diferente, Renan. Ok? Eu estou a dizer que os dois movimentos feitos Agora em eu freebet entendi, pagam cara. tu mesmo, mas que os dois movimentos feitos em edge paga diferente. É só isso. Sim, 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 Ok? sim. Não, eu entendi agora. Ok? Agora eu Ok? entendi. Mas E- vai. Mas aí que tá. É porque a gente tava tentando chegar num denominador comum aqui entre freebet ou edge, né? Você deu um exemplo de duas freebets. Agora eu entendi. Tipo assim, é Não, realmente bugante, porque você tá dando um back de 2 até 1,90, que vai te pagar em freebet 10%, e você tá dando um back de 1,50 a 1,40, que em edge também vai te pagar 10%. Mas aí agora eu te Exatamente. retorno a pergunta. Mas em edge não te paga a mesma coisa. Exato, mas sabe por que não te paga a mesma coisa? E agora eu vou fazer a mesma pergunta pra você. Quanto tempo o preço demora pra oscilar de 2 a 1,90 e quanto tempo ele demora pra oscilar de 1,50 a 1,40 em média? Eu acho que paga a mesma coisa exatamente por causa disso, porque o risco de durante o tempo que você ficou exposto com a stake toda é diferente. Tu estás Sacou? a querer dizer que tu estás a querer... Sim, eu também acho mesmo. Tu estás a querer então, dizer. ficamos uma Mas coisa, eu não né? estou a dizer, que estou aqui a cravar que uma tem mais valor do que a outra. Estou a dizer coisas que me bugam a cabeça e que me deixam na dúvida o que é que terá valor ou não, ou se é exatamente a mesma coisa ou não é. E eu estou a trazer dúvidas interessantes para, para puxar a discussão, ok? É, o ponto só que eu não tava entendendo é porque você tava falando de Edge, entende? E aí eu Mas não eu tava também- entendendo Pronto, eu achei que ok. uma era em freebet e a outra era em Edge, entende? Vamos Aí na a minha mais- cabeça não tava fazendo sentido. Vamos a mais uma questão aqui. A movimentação, provavelmente, de 1,50 a 1,40, ela será mais lenta Demora do mais que de tempo. 2 do que de 2 a 1,80. 1,90. Depois temos a 1,90, desculpa. De 2 a 1,90. Depois temos outras duas questões, que é a tua freebet vai ficar exposta ao risco de acontecer ou não mais tempo de 1,90 a 1,80 do que de 1,50 a 1,40. De ficares com o lucro. Ou seja, o risco, a probabilidade para ela acontecer é mais baixa, de 2 a 1,90. Ok? Mas, no entanto, o teu trade, em média, vai ser bem mais curto de se fazer do 90, do 2 a 1,90, ok? Ou seja, o teu risco de perderes o teu valor total também é muito menor. Muito menor. É menor.
É menor. O José Bicho, ele fez até uma pergunta ali, ó. Falou, mas é mais lenta onde? No under não depende da situação ou numa média mais rápida? Aqui dá pra cravar, porque são 10 tiques, que um vale 0.5 e que no outro vale 0.7. Agora eu tô chutando de cabeça aqui porque eu não lembro. Então, obviamente que vai ser sempre mais lenta de 1,50 a 1,40. De 2 a 1,90 vai ser sempre mais rápido, porque o tique é mais barato. Agora, dependendo da situação de jogo, obviamente vai... O guarda-redes ficava 1 minuto com a bola na mão, ok? A fazer essa movimentação, ela ia ser mais lenta. Exatamente na mesma situação de jogo, ela teria que ser mais lenta entre um 50 a um 40 do que de 2 a um 90, ok? Porque o tick vale muito menos e tanto que não há tanto dinheiro nessas odds que valem menos, por alguma razão será, ok? É porque o dinheiro market maker, pá, não se interessa tanto por essas odds de valor menor. Okay. Mas assim, respondendo diretamente, né? Sempre vai pagar mais rápido de 2 a 1,90 do que de 1,50 a 1,40. Não é sempre. Tem que ser nas mesmas situações de jogo, porque se tens um pontapé de baliza numa odd de 1,50 a 1,40... Não, aquilo... mas eu tô falando sempre porque percentualmente é muito mais barato um tique do que o outro. Nas 0.5 e 0.7, tá ligado? Algo assim. Nas mesmas condições, se fosse tudo igual, a mesma situação de jogo e afins, o mesmo nível de perigo no jogo, as mesmas equipas, os mesmos... Se fosse tudo exatamente igual, ela teria que descer mais rápido de 2 a 1,90 do que de 1,50 a 1,40. Pelo simples motivo que 1 minuto lá é diferente de 1 minuto aqui. Porque 1 minuto pra descer esses 10 ticks paga X. 1 minuto pra descer 10 ticks lá embaixo é X mais alguma coisa, entende? Então meio que não tem nem como. E pronto, só para deixar tudo clarinho, vamos supor, um trade de 1,90, de 2, eu estou com essa, o trade de 2 a 1,90, já conseguimos a nossa free bet de 10%, vai ficar, por exemplo, 10 minutos, 12 minutos, 13 minutos, até o jogo acabar, e nós podemos ganhar. Se houver um gol, por exemplo, nós perdemos tudo e acabou. Perdemos a free bet e vai embora. O trade de 1,50 a 1,40 pode ficar a faltar tipo 5 minutos, 6 minutos, até será mais ou menos metade do tempo do outro. Mais coisa, menos coisa. Vai ficar a faltar mais ou menos metade do tempo do outro para ele acontecer. Ou seja, vai ser muito mais provável de acontecer porque não está exposto tanto tempo para haver um golo no jogo. Mas, e aí, um vai acontecer muitas mais vezes do que o outro. Mas temos o outro lado que o movimento de o movimento de tempo médio de 2 a 90 ele também é muito mais, também não é muito mais curto, mas ele é mais curto, e também ficamos com menos expostos tempo de risco para perder a nossa stake. E fazendo contas aí pelo meio, são situações distintas. Ou podem ser distintas, sei lá eu. É uma situação para bugar a cabeça até mais não, ok? Mas na minha opinião, tudo isso se resume sempre a... Foi um bom lay? Foi um lay de EV+? Foi um bom back? Foi um back de EV+? Nós vamos deduzir que sim, não é? Porque se não soubermos fazer essas movimentações, não estamos a fazer nada. Se a gente fizer esse mesmo movimento, seja em free bet ou em edge, eu tenho a impressão que vai dar mais dinheiro se você fizer cash out, por o motivo que eu disse anteriormente. Eu acho que você fica mais tempo dependendo da aleatoriedade do jogo. E aí pode entrar numa outra análise que pra mim aumenta bastante o valor, que é a análise de linha de fecho, né? Isso é um conceito que eu trouxe pra dentro do Alpha através de um artigo que eu li da Pinnacle, que basicamente, dependendo da linha de fecho, eu acho que vai ter mais valor uma posição do que a outra, porque mais vezes eu vou estar a favor da variância positiva pela linha de fecho do que em outras. Mas aí começa a ficar um cenário muito mais complexo. Eu acho que aí estás a viajar forte, mas isso é outra discussão que nunca mais acaba. Não, se a linha de fecho acerta 94% das vezes, na maioria das vezes eu vou estar a favor dessa linha de fecho, entende? Ela vai acontecer, vai-te retirar variância no trading, mas o trading com menor variância paga-te menos, o trading com maior variância paga-te mais. Ou no somatório de 1000 mercados também deveria ser um similar ao outro. Mas aí, você percebeu o que eu disse? Eu não disse em valores gerais, eu disse com relação a na situação da free bet, estando em um mercado que a linha de fecho te ajuda. Nesse aspecto, eu acho que vai pagar mais na free bet. Agora, em valores médios, eu acho que a free bet paga menos em geral por causa da variância.
Mas é Mas a variância não, achismo, né? mas a variância não paga mais nem menos. Apenas, Não, apenas a o nosso variância caminho que eu vai tô ser mais falando turbulento. daquele preço continuar tendo valor até o final do jogo, entende? Porque pode ser que algum período daquele ali, um jogador Ah, fique caído e dê 7 de acréscimo. E aí já Aonde, complica bastante o vai, mas EV. durante. Não, aí eu acho que ainda vai ganhar mais. Mas isso, sabes porquê? Porquê que eu digo isto? Porque normalmente os árbitros dão sempre menos tempo do que o que realmente o jogo teve parado. E tipo, tiveste ali 7 minutos parado, por exemplo, sem risco, porque não aconteceu nada, e depois o tempo adicional do árbitro normalmente não é equivalente ao tempo que nós vemos que o jogo teve parado. Ok? Mas pode haver um árbitro que acordou ao contrário e faz o contrário disto que eu estou a dizer. Então, ultimamente tem sido a putaria. Nós vemos tipo o jogo parado 7 minutos, chega lá o árbitro porque eu liguei a dar Tudo, a creche e me dá 3. tudo que é Ok? depender de árbitro é fudido, Não, mas calma, mas temos basicamente. tendências. Qual é a tendência? Após Mundial, qual era a tendência? Over acréscimos. Era over acréscimo. Qual é a tendência do momento? Comparagens absurdas de jogo. Tá sendo um Ah, É over. under acréscimo. É isso. Aí eu ainda digo que acho que as free bets ganham mais valor, ok? Porque os árbitros não compensam, não estão a compensar de longe nas principais ligas, não estão a compensar o tempo de jogo que tem estado parado. Real, ok? Mas isto estamos nas mãos do senhor árbitro e nunca é uma situação muito ok. E por É, isso é não, que eu porque não é sempre situação acredito. de alta variância, né? Porque você depende de um cara. E é uma E, merda. A meu, cabeça dele às vezes é uma bosta. e por isso é que por isso é que eu tinha uma opinião que quem te crava um preço que isto vale um 90, porque tem todos os dados matemáticos e posicionamentos táticos e vontade dos jogadores e o raio, eu vou dar back ao over porque está a 2,20, está a 2,10 e o preço para mim era 2. Fixe, o árbitro deu mais um minuto. Deu menos um minuto. Vocês acreditam na tese do mercado eficiente? Eu confio na tese da opinião média dos mercados estar certa no longo prazo. Certo. Você, André, você acredita no eu mercado eficiente? concordo, sim, pode errar uma coisa ou outra, mas eu também acho que é mais eficiente do que não é. Bem mais. Se a Eu gente acho parte que do princípio que o mercado ele é eficiente, a gente parte do princípio também que na grande maioria das vezes, na grande maioria do tempo, ele vai estar oscilando em preços no mínimo justos, EV nulo, certo? não. Ué. Não. Como é que eu te vou dizer, meu? Isto é complicado. Eu Peraí, fui, que eu eu tô fui com vendo ali. calma ainda pra. Foda-se. Meu, porquê que eu digo isto? Porque eu faço muitas entradas durante o jogo e eu acho que essas entradas, eu faço várias. E eu acho que essas entradas são de haver mais. Ok? Certo. Mas porquê? Por isso mesmo, porque elas são muitas. Tu dizes assim, até mas a maioria do tempo ele tá certo. Não. Na maioria, vamos supor, ah, a 20 minutos ele está certo. Ok? Eu entro agora e eu até consigo um desviozinho de 5% aqui. Ok? Mas depois o resto do tempo ele vai tender a estar certo. Mas várias vezes nesses 20 minutos ele acelera e abranda. Mas em preço médio desses 20 minutos ele está certo. Deu agora. Não, eu entendi, mas é que você só. Okay? Eu entendo, a gente tá no forrado, a gente tem que discordar, tá certo. Mas é que você tá basicamente falando que na maioria do tempo ele tá certo. É isso. A preço médio, sim. A preço médio, sim. Mas durante esses 20 minutos ele está certo, estás a ver? Porque tu estás a ver aos 70 minutos e aos 70 minutos, por exemplo, ele pode estar certo, ou pode estar ligeiramente acima e volta logo a ajustar, ou ao contrário, está ligeiramente abaixo, lateraliza ou abranda o movimento e ele acerta, e ele está maioritariamente das vezes certo. Porquê? Porque ele está sempre a acertar. É a mesma coisa que como se nós tivéssemos um ponteiro do relógio que está a atrasar o movimento dos segundos, por exemplo, trava em algumas partes e depois dá um solavanco de 5 segundos ou 10. É, não, Parou mas 2, 3 segundos e depois ele dá um solavanco. Estás a entender? pra, pra lógica que eu queria desenvolver, é, serve também, porque eu falei, vocês acreditam na tese do mercado eficiente? Sim. Isso significa que na maioria do tempo ele vai estar certo? Sim.
E aí você falou, no espaço curto de tempo não, porque ele vai oscilando bastante, mas você pegar em odd média, em 10 minutos vai estar certo. Levando em consideração isso, será que a gente usando free bets, a gente só não tá simplesmente jogando a nossa variância ao nível máximo porque a gente vai estar ficando em odds médias mais tempo em EV nulo? Era esse o raciocínio que eu queria Travou, você, desenvolver. Pode ser. você travou o homem. Bom, essa é boa. Entendeu? É isso. Entendo, claro. Porque o que você explicou é perfeito, eu concordo. Mas, então, quando a gente Eu tá nem usando estava a free falar de bet... free bet agora. Então a gente, quando tá usando a free bet, a gente tá basicamente só aceitando que eu tô fazendo bons trades, boas oscilações, porém em 10 minutos, em 15, eu vou estar em EV nulo. Só que eu aceito isso. Por quê? Porque eu quero ter o lucro potencializado. Eu quero ter aquele green de R$2.000, R$3.000 de uma vez só. Em contrapartida, você pode ter o mesmo resultado tendo lucro sempre de 500, 700, 500, 700, 500, 700. Entende? Ou seja, a free bet pode servir muito mais como um consolo emocional para tu teres grandes lucros e para tu teres não é potencializares, para poderes ter grandes lucros sem correr grandes riscos, mas esses lucros vão ser muito menores do que vários lucros médios que poderia estar a acumular. Basicamente, é isso. A free bet pode servir, na maior parte das vezes, como uma coisa emocional, porque nós não temos coragem de deixar rolar lá o dinheiro. Pá, Exato. Eu ouço muito o Daniel falando, pessoal, agora eu tô de fora. Ah, se você tiver free bet, você não tá, por que você tá dentro? Exatamente, é. calhar até. Não, mas aí é um bocado. É um bocado. Não, falacioso. Aí. Não, eu posso estar a enganar. Porque eu estou fora do risco, eu posso só ter tirado a responsabilidade. Não sei. Não, sim. Mas Mas tem hora conceitualmente que, você ainda tipo, tá, entende? Porque você tá com o seu lucro lá. Sim, não, porque você tá eu meti lá tirando. lucro. Eu sei, aquele dinheiro, se eu ganhar e não ser mais nele, o dinheiro é meu. Dinheiro... Já agora, se alguém puder falar se o jogo do. Ontem acho que era do Novo Horizontino, não tenho a certeza, que a Betfair assumiu um resultado de 2-0, o que é que foi, mas tinha ficado 1-0 e nós limpámos o correct score. Podem-me dizer se a Betfair já resolveu isso? Porque deu red e tinha que ser green. Não faço ideia. Mas aí Alguém até. estará aí que sabe o que eu estou a falar. Até se puderem dizer aí, eu agradeço. Desculpa. O Hélio disse que o Renan é chatão, deixei aqui em sua homenagem, tá, Hélio? Bastante tempo a galera ver, sou chato mesmo. Mas o Hélio, mas o Hélio é bem educado, porque normalmente para mim é com mais requinte. É esse português é chatão. E ele não disse esse brasileiro, ok? Para ti está melhor. O Ivan falou ali, ó, amigão, o conteúdo não desenrola, tira casaco, coloca casaco. Pô, Ivan, mas é porque é um conteúdo, vamos dizer assim, é um assunto que é realmente muito complexo. Eu falei no começo do programa aqui que não é trivial, velho. A gente às vezes acha que o bet é trivial. Peraí. E no desenrola, o tanto que a gente tá falando, você quer o quê? Você quer o que todo mundo vai atrás, que é tipo assim, faz ou não faz? Aí, vamos com calma. Eu entendo é difícil mesmo. Eu entendo o que é que o Ivan está a querer dizer, ok? Porque o Ivan tem uma visão sobre a free bet muito clara e explicou ali o ponto de vista dele em cima muito direitinho e correto, na minha opinião. Não é correto que ele tenha razão. O raciocínio dele faz sentido, ok? Ivan, achas que nós estamos a criar aqui uma teoria que não faz sentido nenhum e estamos a falar à toa sobre a free bet? Expõe-nos o teu ponto de vista em cima da free bet. O que é que tu achas que na maioria das vezes tem mais valor em edge ou tem menos valor? Ou tem menos valor? Vou ter que atender ao Renan. Não, tem mais ou menos valor ou se depende de várias coisas, mete aí. Aproveitar para passar no chat aqui, ó. O Ivan falou: pense por 10 minutos e verá que free bet é loucura, já que você está colocando o dinheiro que você já ganhou e faz parte do seu capital líquido. Não tem nem como discordar, né? Porque, de fato, se você pensar que a free bet não é dinheiro seu, você tá caindo no erro, né? Porque em cash out já é seu aquele dinheiro. A menos que a Betfair mexa no mercado, faça alguma merda ali, o dinheiro já é seu, né? Então, meio que não tem como. Agora, tem um aspecto, André,
Você acha que a Freebet, por exemplo, ela pode funcionar mais pro cara que é iniciante ou mais pro cara que é avançado, vamos dizer assim, profissional já há muitos anos aqui? Ah, se for pra usar, é avançado. Por que você Por um acha? motivo. O que a gente tá falando é emocional. Porque eu acho que a gente tá falando aqui se é certo, se é errado, se não sei o quê, blá, 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 blá. Só que a pior parte pro iniciante é ou não saber o que tá fazendo, ou tá fazendo, mas não passou por um monte de coisa que vai passar. E principalmente você vai, eu ganhei esse dinheiro aqui, tá aqui, você vai perdendo. Aí você vai perdendo e você não vai vendo que é muito difícil pro iniciante ganhar o dinheiro. E ele vai perdendo, vai perdendo. Na hora, se ele tiver o emocional blindado, é uma coisa, vai a maioria. Eu acho que É, todo eu, mundo eu, tem. eu acho que assim. Então, assim, eu acho que a parte emocional é o que mais pega para iniciante. Pra até dar uma desenrolada, né, no que o Evan falou aí, passou esse feedback pra gente. Se você é iniciante, a minha recomendação seria não faça free bet nunca, velho. Nunca. Porque tudo que você não quer é ficar no limbo da aleatoriedade ali. Então, por mais que a free bet tenha valor, por mais que aquele mercado, né, continue errado por mais tempo, dane-se. Tipo assim, aceita o green, tudo que o iniciante precisa é ver o PL subindo, né? É ter aquela confiança. Então você precisa ver o resultado. Imagina, você faz, vamos supor, né? Um cenário hipotético, você faz 20 free bets, as 20 você perde dinheiro. Não, perde dinheiro não, né? Não bate. Mas você perdeu dinheiro porque você não fez cash out. Emocionalmente vai ser ruim pro iniciante, é uma variância muito foda. E no meio do caminho desses 20, com certeza você vai ter gol tomado. E você não vai ver o lucro vindo. E aí, por mais que você esteja fazendo algo que tem valor, não é muito recomendável, na minha opinião. Tá? Eu É, não é acho que faz assim, sentido pro cara que é iniciante, não. Deixa pra tem fazer outras. isso quando você já é lucrativo. Até porque tem algumas coisas que, que valem também. Porque, assim, se você está iniciando, você não sabe meio que verificar qual que é uma free bet boa, qual que não é, não sei o que, porque você está iniciando. Você está aprendendo tudo em volta, não só free bet. Então, assim, pode ser que você faça um free bet que não tenha valor até vender menos e tal. Então, assim, além de você não saber o que é, você não vê o dinheiro, você está fazendo free bet talvez em valores ver menos. E aí é ah, duas coisas que bate muito forte. E aí você e, pode perder uma carreira muito promissora só pela variância no começo da É, carreira. sim, mas desculpem que eu não vou, eu vou fugir do assunto dos principiantes. É que existem free bets e free bets também, elas não são todas iguais. Existe a free bet em que nós fazemos uma variação e deixamos o nosso valor e deixamos logo o dinheiro dessa variação a rolar, ok? Ou temos free bets meio que opcionais, em que tu já tens um lucro e começas a largar parte do teu lucro em odds de alavancagem. E isso também é free bet. E os princípios podem, ou os fundamentos podem ser diferentes, ou a justificação para o estares a fazer pode ser diferente. Uh, eu acredito muito nesta coisa da, da opinião média do mercado, da maioria das pessoas que têm razão. Por exemplo, eu antes eu era, sempre fui o taradão da odd referência, ok? Uh, e muitos, e eu tenho vindo nos últimos meses, por exemplo, a descolar às vezes um bocadinho da odd referência por vários conceitos, porque a odd da Betfair é sempre mais correta do que a da casa de apostas, por causa disso mesmo, porque a maioria, a opinião média do mercado, a opinião geral do mercado, a maioria das vezes tem razão. E tanto que há. Até porque ali tem casa de aposta também, né? Colocando aquele Sim, preço no sim, as sítio. casas de apostas também estão lá a fazer parte dessa média. É. Uh, e, uh, e o mercado a atualizar mais rápido de todos é o da própria Betfair. Ok? Por isso, vários movimentos que eu às vezes achava que eram errados, eles se calhar estão certos e o dinheiro que reage àquele movimento é que é errado. Exemplo, quando a odd da Betfair vai para cima da odd da Bet365 e começa a entrar um amontoado de dinheiro de arbitragem, ou sabe-se lá do quê, contra essa odd da Betfair. Se nós repararmos, a odd, a odd referência ela ajusta logo para baixo. Depois, na Idiota. maioria das. A não ser que seja uma coisa mesmo muito grotesca. Porque senão a odd também ajusta muito rápido ou seja,
ela está aí atrasada e o preço da Betfair ajustou mais rápido. Se não for aquela coisa do que o jogador no chão entra o mercado todo a ajustar o preço, imagem seguinte, o jogador levanta-se, ou seja, não se justificou porque o jogador, aquilo foi errado porque o jogador não vai ficar os 2 minutos no chão que o mercado achou que ia ficar, ok? E aí aquela Tala movimentação tudo depois e fudeu. de reajuste outra vez para cima, ela está correta porque não vai ficar ali o jogo não vai ficar parado 2 minutos. Mas se não tiver dessas situações em que o mercado se engana assim em tempo flash e muda logo outra vez, provavelmente a Betfair tem razão em relação à casa de apostas. Um exemplo foi o trader de cavalos do Canterbury, tinha uma abordagem que era quando um preço da Bet365 estava igual ao da Betfair ou acima, ele entrava back na 365 e no longo prazo ele estava a ganhar dinheiro, tanto que acho que a Bet365 o limitou por ele fazer. Acho que não estou errado, vão lá ver o canal dele, tem lá isso, ok? É como o pessoal que utiliza a odd da Pinnacle para encontrar preços de valor noutras casas de apostas que atrasaram a movimentação do preço e eles conseguem uma odd de valor e eles não percebem. Eles percebem muito mais do que o pessoal que opina, ok? Sobre preços, este preço está errado ou outro. Quem faz isso está muito mais correto do que alguém que sovaca aí muitas das vezes. Ah, Odds, ou não, muitas meu das vezes preço estão é a sovacar 1,80, né? Foda-se. ou muitas das vezes até estão a sufocar o preço em cima da odd da Pinnacle e estão a dizer que o preço foi precificado por eles. Mas enfim, e encontram odds, há muitos apostadores por mundo fora que pegam na odd da Pinnacle, saiu o Juice, encontram uma casa qualquer lá de um país específico todo marado e vão lá socar que errou o preço, não atualizou a tempo e vão lá socar dinheiro. Mas pronto, para mim o mercado da Betfair está a maior parte das vezes correto. E hoje em dia, a minha maior. Se calhar o que me faz mais vezes entrar no mercado é o mercado achou isto, quando é que ele está a mudar de opinião e eu consegui ler a mudança de opinião mais rápido do que a maioria. Eu faço parte dessa média, mas no meio dessa média eu conseguir ver a vontade do amontoado de pessoas ligeiramente mais rápido, ok? Que é Eu talvez o uso e ponto abuso mais disso. importante aqui, porque nisso daí o delay é muito pouco relevante, né? Porque o mercado tá ali pra todo mundo. O cara que tá montado em cima do servidor da API da Betfair lá em Londres vai estar 200 milissegundos na minha frente. Não é nada. Então, assim, a gente fica Nesse tipo de em leitura, não. situação de igualdade com todo mundo. Isso que é bom da leitura de mercado, né? De você conseguir Pronto. Mas antecipar essa intenção, né? isso tudo, estou aqui a fazer um filme gigantesco só para dizer o quê? Que mesmo dentro dessa média estão inseridos traders iniciantes, ou pessoas, ou apostadores, seja lá o que for, que andam lá o dinheiro na Betfair, mas aí pelo meio existe uma parcela de dinheiro muito grande de alguns traders profissionais traders melhores que já andam há muito tempo, ok? E o dinheiro dessas pessoas é maior. E vários traders, ou seja, eu tenho que valorar mais a opinião desses, dentro da média eu tenho que valorar mais essa opinião, ok? E vários traders que nós conhecemos costumam fazer free bets em odds altas, certo? Desviar lucro, por exemplo, em odds altas. Tínhamos o rapaz nos unders, o Odd Justo então, faz isso no Match Shots, o Theo faz isso no Match Shots e outros que não são públicos que eu conheço que também sempre fizeram isso. Ou seja, é um comportamento Correct Score, comum, né? O Tocas faz desde sempre. sim, mas é um comportamento comum a vários e várias pessoas que fazem muito dinheiro, ok? Por isso, eu vou tender, eu vou dizer, e não é tipo um achismo meu, estás a ver? É uma opinião meio que comum a muitas pessoas que fazem PLs gigantescos que têm esse comportamento. Aproveitar o valor do valor do TIC. Ou seja, sem eu conseguir opinar, o valor do TIC e o valor da odd em si também é importante para a Freebet. Porque existe um comportamento geral de pessoas muito boas que o fazem.
Epá, e eu acho que elas não vão estar todas erradas. Fazem-no por feeling. Provavelmente sim. Eu Porque não acho, tem uma base matemática em cima disso. eu acho, Daniel, que quando Mas é um comportamento geral. eu acho que quando o seu dinheiro ele é muito relevante no mercado, começa a fazer mais sentido a free bet. Porque imagina você fazer cash out de um lucro de 20k. E não vais conseguir, vais perder valor na própria odd. Entende? Então, se Mas você isso era começa se a fosse ter. para fechar. Mas isso era se fosse para fechar. Tu já tens o lucro do teu lado e eles vão desviando esse lucro. Muitas das Exato, vezes. exato. Ok? Então, Ou seja, é eu com a acho. intenção da free bet. Não é para. Não é, eu entendo o que tu estás a querer dizer e faz muito sentido, ok? Por exemplo, vamos dar o exemplo que hoje estão aí a falar do Brent, porque deve haver aí um alvoroço, porque ele colocou o green do mês gigantesco que ele fez, que só ele faz. Parabéns, miúdo, que eu já lhe dei, pessoal, já lhe mandei mensagem. Meia Parabéns. milha. Se fosse o primeiro Pronto. mês dele fazendo isso, seria bom, né? Mas, por já exemplo, é rotineiro. se calhar para o Brent, é diferente. decidia que queria sair lá os 100 mil reais de uma posição, e para ele sair os 100 mil reais de uma posição, ele podia não encontrar, ele queria sair e poderiam ser 100 mil em edge, para conseguir fechar a posição. Mas se calhar, mas se tiverem lá 50 e ele conseguir lá ir buscar esses 50 e sair só de parte da posição e ficar em free bet ou parcialmente em free bet, para ele a free bet pode fazer sentido porque ele conseguiu o dinheiro suficiente ali e foi só para aliviar parte. Ele se calhar até queria o edge, só que o edge dele ia ter 5 ou 6 ticks e não tem valor. É que a free bet pode ter também, agora que nós estamos a aprofundar o assunto, pode ter 1000 motivos. O ponto, por exemplo, o Breno, ele não é o cara, por exemplo, que ele trabalha com free bet. Mas, por diversas vezes, ele tá com tão pouco dinheiro dentro do Back Wonder que pode ser considerado free bet. E ele não quer fazer cash out naquela posição. O Ele Breno só não hoje. tinha dinheiro no preço que queria. Hoje, por exemplo, se o Breno tá 5 mil reais em Back Wonder, ele tá free betado praticamente. Mas ele não quer se desfazer daquela posição. Não é bem uma free bet, porque ele tá com o dinheiro em risco e tá com o lucro dele todo em risco. Mas é tanto dinheiro que se ele fazer cash out, por exemplo, desses 20 mil reais que ele tá de lucro, ou desses 15 mil reais que ele tá de lucro, ele vai ser um dinheiro tão relevante para aquele cenário, por exemplo, da Série B ou da Série A do Brasil, que a odd vai perder tanto valor que ele já vai querer entrar back de novo. Logo, ele nunca pode fechar a posição. Mas aqui a gente tá falando de um nível que é, assim, nível odd justa, né? O Breno é dos maiores traders do mundo hoje, não só do Brasil, tá? O Hélio falou ali que nunca viu um trader brasileiro com PL desse. No mundo você vai encontrar pouquíssimos. Pra mim... Tipo... Pra então, mim, nesse nível, uma free bet, pô, se ele tá back com 5 mil reais, mais o lucro de 15, ele não pode fechar. Porque ele vai perder valor dentro do próprio preço. E aí o que vai acontecer conhecendo o Breno? Ele vai querer dar back de novo. Então acaba que é back, sabe? Não tem muito como ele fechar essa posição. Obviamente que falando de outros mercados, tipo match odds, aí é muito mais tranquilo, né? Você vai fazer um cash out de 10 mil reais no match odds, daqui pra ali, né? Sim, mas entendeste que às vezes não é só a nossa opinião e nós não conseguimos justificar. Existe uma característica comum a vários traders pesadinho. Eu também vamos ter que acabar o programa também mais cedo, Renan. Eu tenho que ir buscar o meu filho, está a doer. E há movimentos comuns a traders gigantescos e muito bons que sem grande explicação fazem esse tipo de abordagem, meu. E se fosse só um perdido, 2, mas são muitos que aproveitam o valor do tico para criar a free bet. Pá, eles vão estar enganados, meu. Improvável, né? É improvável. É improvável. E foi até legal o Hélio ter trazido, né, esse assunto do Breno aí, porque a gente já tava indo na linha de falar de traders que são muito pesados, né? E esses caras que são muito pesados dentro do mercado, eles passam às vezes a pensar com um chip que é completamente diferente, né? E a nossa ideia com esse programa, né, Daniel, não foi literalmente dar uma resposta. Tipo assim, faça free bet dessa forma, XYZ. Mas sim dar a nossa opinião, como que a gente aborda free bet e como que a gente vê as outras pessoas abordando free bets, né? E em cima disso, as pessoas tomarem suas próprias decisões ali
pensando no seu médio e longo prazo, porque no final do dia, o que realmente importa é o que você vai fazer com a sua gestão do seu capital. Não adianta eu vir aqui e ficar cagando regra pra você. Não adianta eu vir aqui e falar pra você, ó, faz free bet sempre que acontecer X, Y, Z, ABC. Eu expliquei pra vocês como que eu trabalho free bet. Agora, você vai trabalhar free bet da mesma maneira do que eu? Na minha opinião, é uma cagada gigantesca. Você tem que ter estratégia. Você tem que saber como que você pensa isso daqui. E então a nossa ideia com esse programa foi exatamente trazer luz para um assunto que pode parecer muito simples, um assunto até trivial, mas não é. É muito complexo mesmo. E bom, acho que deu pra exemplificar aí. O nosso mercado paga pra caralho. Você pode se colocar em situações de fazer 80, 90% em 15 minutos, em 20 minutos. Você pode se colocar em situações de você fazer heads de 100% também do seu capital em segundos. Então, o nosso mercado tá aqui disponível pra todo mundo, né? Vá. Requer cautela, né? Eu acho que existem tendências para ter mais valor a free bet para as odds altas, ok? Mas não consigo ter uma justificação matemática. É apenas comportamento de traders que eu conheço. Eu próprio, a experiência que me diz, o feeling que eu tenho também de trabalhar under até no início da segunda parte, já nem são aquelas odds de 20, 30 e afins. É odds de 5, 6, 4. Eu venho cada vez mais a usar dessas odds, porque se eu vou ficar exposto e o que é certo é que eu consigo várias vezes movimentações de um minuto que me paga 5, 6, 7%, num período do jogo, que a maioria das vezes o risco é menor do que lá dos 80 minutos em que eu faço a mesma percentagem. A percentagem é a mesma, sim, mas normalmente o risco associado é menor. Sim. Tanto que nós temos dinheiro pesadíssimo, por exemplo, numa primeira parte, a querer oscilações de 3% ao minuto. E é dinheiro muito pesado. Sim. Okay? É dinheiro bem relevante no mercado. Né? Se vocês forem fazer os HTs, vão ver que há bots que entram a 1.03 a faltar 30 segundos. E a bola está no ataque. E eles assumem isso. E para mim é isso. É mais fácil tirar valor em cima da free bet, onde o preço paga muito por oscilação, desde que essa oscilação esteja associada a valor esperado positivo, como é óbvio. Exato. Como tudo, a free bet sem valor esperado positivo. E até tentando dar uma resposta um pouco mais assertiva, assim, sobre esse tema, né? Esses traders que a gente citou aqui, né? Esses caras que são realmente muito pesados, que usam free bet no seu dia a dia, Rapaste, o Breno Cipriano, por mais que não seja free bet, é algo do gênero, o Odd Justa. Por exemplo, na final do Mundial. O Theo não dispara moedinhas por todo o lado. Sim. E não é em lucro, e ele não está já em lucro. Sim. É free bet, meu. É tipo isso, exato. Tem entradas que o Theo faz quando ele, não sei hoje, né, mas na época que ele fazia só porque estava em lucro. Tipo assim, se ele não tivesse com lucro acumulado... E até foi algo que o Miguel falou ali, ó, o reverso da moeda são os heads dele. Ontem teve um gigante também, mas como ele disse, quem não tá disposto a correr o risco não desce pro play. E isso é a mesma coisa, por exemplo, no Abraão lá, na final do Mundial. Se a França não faz os gols, ele ia ser o maior head da carreira dele. O Cipriano ontem fez um head de 100 mil reais. Então assim, é evolução, né? É uma caminhada. Eu hoje não tenho nem banca pra fazer um head de 100 mil reais. Não tá dentro da minha realidade ainda. Sacou? Agora, você tá disposto a fazer um head de 100 mil reais? Você parou a pensar quanto que era o PL dele antes do dia de ontem? Deveria estar em 700 mil, 650 mil. E aí um dia tira 150 mil do seu PL. Você quer ter esse nível de variância? Você quer ter esse nível de volatilidade? O meu maior head foi perto de metade. Ali perto de metade. E eu posso te dizer que nem tens reação. Pelo menos, tipo, nem tens reação. Congelas. A minha é congelas. Ficou. E aí, ficou. E aí você imagina um cenário desse, você trabalhando free bets, você pensando, não, eu vou fazer free bet porque tem valor. Não, o game é outro, é totalmente diferente. Se você é iniciante, simplifica ao máximo. Esquece free bet por enquanto, faz o seu cash out ali. Tudo que o iniciante precisa é ver lucro. Você precisa ver o dinheiro entrando.
vê o dinheiro entrando. Então vai ali priorizando o cash out mesmo. E aí no futuro você pensa uma forma, com tudo isso aqui que a gente falou sobre free bet, você pensa uma maneira de você introduzir a free bet dentro do seu trade, uma maneira consciente, uma maneira que faça sentido, tendo como convicção que a free bet vai fazer você ter maiores lucros, porém maiores variâncias também. É isso, sabe? E, bom, vamos encerrar o Forrada, porque o Daniel tem que ir. A gente tem que trabalhar também, porque hoje às 2 horas tem jogo, então temos que... Turcão, E não é para mim. Turcão, Olha, coisa eu já linda, perdi cara. valor. Olha, eu já perdi valor. Eu dava os mercados aos Inclusive, outros. pra quem gosta do universo de criptomoedas, ó, o Alexandre ETF, ó, tá aqui o Xandão, o véio, chegou aí no chat. Por favor, se você gosta do universo cripto, siga o Xandão, tá? Faça parte. Ele criou um produto, cara, eu acho que foi inspirado em mim. Não sei, hein, Xandão. Ele criou um produto que chama Radar Alpha. Andas metido em negócios. Fala se não é da hora. Hã? Tu vais fazer o MIP com o Xandão, é? Ó, quem sabe o Xandão tem dinheiro, o velho é bilionário, tá? O velho é bilionário. Hã? E não anda. Não, deixa-me adivinhar, não andas a distribuir picanhas a mais o presidente. Não Ao sei. Ah, Mas pra quem Vamos gosta do embora. universo de criptomoedas, é um cara correto, tá? Um cara correto que tá no mercado já há muitos anos, já é rico pra caralho, não eu estava a depende... falar do Xandão, pá. Meu Não, é o Deus. Xandão ETF, Já cara. percebi, é o das criptos. É o das criptos. É, exato. Sim, já percebi. Então quem gosta desse universo... Desculpa, Xandão, por eu te comparar ao outro. Não merece. És muito melhor. Vamos continuar. Então fica o convite aí pra quem, né, gosta do universo de cripto, vai lá, o Xandão. Agradecer todo mundo aí do chat, o Hélio que mandou várias mensagens, o Mikael aí, o Kakaroto também, o Ivan que mandou várias mensagens, o André Braga também, o José Bicho, enfim, o No Stress Rick também, o André Braga, o Pedrão que mandou, o Mengão, muita gente mandou mensagem, a gente não conseguiu ler todas, tá? Mas enfim, fica aí a sugestão pra você pegar e mandar as suas perguntas no próximo Forrada. Forrada de hoje foi meio triste, hein, cara? Nem batemos 100 pessoas hoje. Batemos o pico de 70 só. Mas talvez seja pelo fim da data FIFA, né? A galera sedenta por cliques. Então estavam trabalhando na Copa da Ásia. Eu acho que é mesmo o tema que não é Não o chama mais muita apelativo atenção, para a né? maioria das pessoas, sim. Pois. Ó, o Ruizinho falou que 100 mil reais foi em um mercado. Foi mais de 200 mil de head ontem. Então o PL dele tava em 700 e blau, né? Então você imagina, né? E não é um mês perdido, tá? Não sei se eu podia falar, Breno, perdão. Vá. Mas enfim. Não, que ele diz lá isso, não te preocupes. Se inscrevam no Vamos canal, seguir. ativem a notificação, deixem um like e... É isso. E Considerações siga o finais, Breno Daniel? E siga o Breno Cipriano. Siga o Bola Morta. Considerações finais, Exatamente. Daniel? Abraço a todos e desculpem lá a confusão, mas isto foi meio confuso, meu. Devia ter sido mais planeado este programa, porque era difícil. Não foi confuso não, cara. Não, Eu que eu trouxe tive a muita confusão, que eu não entendi o que você Isto estava foi, falando. isto foi dos programas mais difíceis para mim fazer, ok? Sabe por quê? Por isso. Porque é um assunto complexo, velho. É um assunto difícil. É um assunto difícil. É culpa do assunto, não é culpa sua, não. Não, exato. e minha também, que não consigo ser, claro, eu não me consigo exprimir da melhor forma, vê lá, não me consigo expressar da melhor forma para a abordagem do assunto. Um abraço a todos e até para a semana. André, considerações finais? Abraço a todos, obrigado pela audiência, pela paciência. Beijo pro meu pai e minha mãe, especialmente para você. Excelente. Se inscreva no canal, ative a notificação, tá aqui embaixo. E sexta-feira eu vou fazer uma live com o Liug, hein? Sexta-feira pela manhã, live de Black Friday. Então se você quer comprar aí algum dos produtos, né, da comunidade Alpha ou o curso Scalp e Match Odds do Liug, sexta-feira vai ser o dia, tá bom? É isso. Duas coisas. É 3. Três. Olha, não, já são 4. É Tetrico Di Maria, é Tetrico em 10 minutos, bicicleta Di Maria, 7-0 Benfica. Carrega, vamos Esse embora. senhor falava que ele não servia pra jogar no Benfica. Vamos embora. Vou entregar ele. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Ok? Tamo junto, malta. Abraço. Valeu.